Bom dia a todos. Hoje é o nosso quarto dia de leitura. Finalizamos o livro hoje, porque amanhã nós temos compromissos, pela manhã. Então, é um livro curto, foi a Rita, se puder depois ver a gravação, então vamos distribuir no final de semana, desse livro, O Ego é Seu Inimigo. Está excelente, inclusive, para usar entre nós mesmos, né? Isso é uma chave de leitura para nós mesmos, muito importante. Então, vou passar só mais 30 páginas, acho que até umas 9h15 já terminamos esse livro, tá bom? Tá, beijo, então, compartilhando aqui. Medite sobre a imensidão. Um monge é um homem que está separado de todos e em harmonia com todos. Evagrius Ponticus. Em 1879, o preservacionista e explorador John Muir fez sua primeira viagem ao Alasca. Enquanto explorava os fiordes e as paisagens rochosas da hoje famosa Baía dos Glaciares, foi tomado por uma súbita e forte sensação. Sempre fora apaixonado pela natureza, e ali, no clima único do verão do extremo norte, era como se o mundo inteiro estivesse em sincronia. Como se ele pudesse ver o ecossistema e o ciclo da vida por inteiro diante de seus olhos. Seu pulso começou a acelerar e ele e o grupo se sentiram aquecidos e em harmonia com tudo, levados de volta ao coração da natureza, de onde todos nós viemos. Por sorte, Muir observou e registrou em seu diário a bela coesão do mundo ao seu redor, descrição que poucos chegaram perto de igualar desde então. Sentimos a vida, os movimentos ao nosso redor e a beleza universal, as marés avançando e retrocedendo com uma engenhosidade incansável, lavando as belas margens e varrendo o doce púrpura do vasto mar onde os peixes se alimentam, os fluxos naturais de água em fileiras brancas com cascatas, sempre se renovando e cantando, espalhando seus afluentes por 1000 montanhas, as enormes florestas se alimentando dos raios encharcados de sol, cada célula em um torvelinho de alegria, flocos indistintos de insetos se agitando pelo ar, as cabras e os bodes selvagens nos cumes verdejantes acima das florestas, ursos em meio a frutos silvestres, bisons, castores e lontras bem mais além, espalhados por muitos rios e lagos, índios e aventureiros seguindo seus caminhos solitários, pássaros cuidando dos filhotes, por absolutamente todos os lados, beleza e vida, e ação alegre e exultante. Naquele momento, ele experimentou o que os estoicos chamavam de simpatia, a conexão com o cosmo. O filósofo francês Pierre Hadot já se referiu a isso como sentimento oceânico. Trata-se da sensação que se tem de pertencer a algo maior, de perceber que coisas humanas são um ponto infinitesimal na imensidão. É nesses momentos que nós não apenas nos libertamos, mas somos atraídos por questões importantes. Quem eu sou? O que estou fazendo? Qual é o meu papel neste mundo? Nada nos afasta mais dessas perguntas do que o sucesso material, quando estamos sempre ocupados, estressados, irritados, distraídos, requisitados, responsabilizados, afastados. Quando somos ricos e nos dizem que somos importantes ou poderosos. O ego nos diz que o sentido está na atividade, que ser o centro das atenções é o único modo de ser importante. Quando não estamos conectados a algo maior ou mais importante do que nós, é como se um pedaço de nosso espírito estivesse faltando, como se tivéssemos nos desligado das tradições das quais nos originamos, sejam quais forem, uma profissão, um esporte, uma irmandade, uma família. O ego impede que enxerguemos a beleza e a história no mundo. Ele bloqueia nossa visão. Não é de se surpreender que achemos o sucesso vazio, que acabemos exaustos, que tenhamos a sensação de estar correndo em uma esteira, que percamos o contato com a energia que outrora nos motivou. Propõe um exercício. Vá até um campo de batalha antigo ou um local historicamente importante. Dê uma olhada nas estátuas. Será impossível não ver como as pessoas são parecidas. Com pouco mudou desde então, desde antes ainda, e como será assim para sempre. Ali, certa vez, esteve um grande homem. Ali morreu uma mulher corajosa. Ali um homem cruel viveu em sua mansão palaciana. É a sensação de que vieram outros antes de você, aliás, gerações. Nesses momentos, podemos ter uma ideia da imensidão do mundo. O ego é impossível, pois percebemos, por mais fugaz que seja essa revelação, o que Emerson quis dizer com cada homem é uma citação de todos os seus ancestrais. Eles são parte de nós e nós somos parte de uma tradição. Abrace a força dessa posição e aprenda com ela. É uma sensação animadora perceber isso, parecida com a que John Muir sentiu no Alasca. Sim, somos pequenos. Também somos um pedaço desse grande universo e um processo. O astrofísico Neil deGrasse Tyson descreveu bem a dualidade em questão, a de que é possível se deleitar ao mesmo tempo com sua relevância e sua irrelevância no cosmo. Como ele diz, quando olho para o universo, sei que sou pequeno, mas também sou grande. Sou grande porque estou conectado com o universo, e o universo está conectado comigo. Não podemos simplesmente esquecer o que é maior e o que já está aqui há mais tempo. Por que você acha que os grandes líderes e pensadores ao longo da história saíram para a imensidão? E voltaram inspirados, com um plano, com uma experiência que os coloca em um curso que acaba por mudar o mundo? Foi porque, ao fazê-lo, eles encontraram perspectiva, entenderam o quadro geral de um modo que não era possível na agitação da vida diária. Silenciando o barulho ao seu redor, eles enfim puderam ouvir a voz sussurrante que precisavam escutar. A criatividade é uma questão de receptividade e reconhecimento. Isso não pode acontecer quando você está convencido de que o mundo gira ao seu redor. Ao removermos o ego mesmo que temporariamente, o descanso e relaxamento que nos sobrevém permite que, com novos olhos, enxerguemos o que antes estava oculto. Ao ampliarmos nossa perspectiva, mais coisas entram em nosso campo de visão. É triste perceber quão desconectada do passado e do futuro a maioria de nós está. Nós esquecemos que mamutes peludos caminharam sobre a terra enquanto as pirâmides eram construídas. Não nos damos conta de que Cleópatra viveu mais perto de nosso tempo do que da construção das famosas pirâmides que
marcaram seu reinado. Quando operários britânicos escavaram a Trafalgar Square para a construção da coluna de Nelson e seus famosos leões, encontraram ossos de leões de verdade, que vagavam naquele mesmo local alguns milhares de anos antes. Alguém, recentemente, calculou que bastaria apenas uma corrente de 6 indivíduos trocando apertos de mãos ao longo dos séculos para conectar Barack Obama a George Washington. No YouTube, há um vídeo em que um homem participa em um episódio de 1956 de um game show da CBS chamado I've Got a Secret. Eu tenho um segredo que por acaso também contou com a participação de uma famosa atriz chamada Lucille Ball. Qual era o segredo dele? Ele estava no Forest Theater quando Lincoln foi assassinado. Foi só há pouco tempo que o governo da Inglaterra pagou dívidas contraídas em 1720 com eventos como a bolha da Companhia dos Mares do Sul, as guerras napoleônicas, a abolição da escravatura pelo Império e a Grande Fome da Irlanda, o que significa que no século XXI ainda havia uma conexão direta e diária com os séculos XVIII e XIX. À medida que nosso poder e nossos talentos crescem, gostamos de pensar que isso nos torna especiais, que vivemos em uma época abençoada e sem precedentes. Essa impressão é ampliada pelo fato de que muitas das fotos que vemos, inclusive as de apenas 50 anos atrás, ainda são em preto e branco, e presumimos então que o mundo era preto e branco. É óbvio que não era, seu céu era da mesma cor que o nosso, em alguns lugares era até mais claro. As pessoas sangravam do mesmo jeito que nós e ficavam com o rosto vermelho da mesma maneira que acontece conosco. Somos iguaizinhos a eles e sempre seremos. É difícil ser humilde quando se é tão incrível quanto eu, disse certa vez Muhammad Ali. Ok, tudo bem. É por isso que os grandes homens e mulheres precisam se esforçar ainda mais para vencer essa tendência. É difícil ser egocêntrico e convencido da própria grandeza na solidão e no silêncio de um tanque de privação sensorial. É difícil sentir qualquer coisa além de humildade durante uma caminhada na praia tarde da noite, com o oceano negro infinito chocando-se ruidosamente contra a terra ali pertinho de você. Precisamos buscar ativamente essa harmonia cósmica. Existe um famoso poema de Blake que abre com os versos: para ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, segura o infinito na palma da sua mão, e a eternidade em uma hora. É isso que buscamos aqui. Essa é a experiência transcendental que torna nosso ego mesquinho algo impossível. Sinta-se desprotegido contra os elementos ou forças em seu ambiente. Lembre-se de quão inútil é se enfurecer, lutar e tentar dar demonstrações de superioridade àqueles que o cercam. Saia e entre em contato com o infinito, pondo um fim à sua separação consciente em relação ao mundo. Reconcilie-se um pouco com as realidades da vida. Perceba quantas coisas o precederam, e como só restaram migalhas delas. Deixe-se levar por essa sensação o quanto puder. Então, quando começar a se sentir melhor ou maior do que qualquer coisa, repita a experiência. Mantenha a sobriedade. O nível do aperfeiçoamento se mede pela simplicidade. Bruce Lee. Angela Merkel é a antítese de quase todas as suposições que fazemos sobre um líder de Estado, sobretudo um líder de Estado alemão. Ela é simples, é modesta, não dá muita importância à apresentação nem à ostentação, não faz discursos inflamados, não está interessada em expansão ou domínio, e principalmente é calada e reservada. A chanceler Angela Merkel é sóbria, enquanto muitos líderes estão inebriados com o ego, o poder, a posição. Essa sobriedade foi precisamente o que fez dela uma líder bastante popular que já cumpre o terceiro mandato e ainda, uma força poderosa e arrebatadora a favor da liberdade e da paz na Europa moderna. Há uma história sobre Merkel que se passa durante uma aula de natação, quando ela ainda era uma garotinha. Ela caminhou até o fim do trampolim e ficou ali, pensando se deveria pular ou não. Minutos se passaram. Mais minutos. Por fim, quando o sino que marcava o fim da aula soou, ela saltou. Estava com medo ou apenas sendo prudente? Muitos anos mais tarde, Merkel lembraria aos líderes da Europa durante uma grande crise que o medo é um mau conselheiro. A garotinha naquele trampolim queria usar cada segundo a que tinha direito para tomar a decisão certa, e não uma decisão motivada por imprudência ou medo. Na maioria das vezes, acreditamos que as pessoas se tornam bem-sucedidas graças apenas à sua energia e entusiasmo. Quase sempre desculpamos seu ego, pois achamos que faz parte da personalidade necessária para se fazer algo grande. Talvez tenha sido um pouco dessa capacidade de se impor que fez você chegar aonde está. Mas responda a uma pergunta: ela será sustentável nas próximas várias décadas? Você realmente poderá trabalhar mais e superar todo mundo para sempre? A resposta é não. O ego nos diz que somos invencíveis, que temos uma força ilimitada que jamais irá se dissipar. Mas isso não pode ser o que a grandeza requer, uma energia sem fim? Merkel é a personificação da fábula de Esopo a respeito da tartaruga. Ela age de maneira lenta e firme. Naquela noite histórica em que o muro de Berlim caiu, tinha apenas 25 anos. Tomou uma cerveja, foi dormir e de manhã cedo tomou um banho e saiu para o trabalho. Anos mais tarde, havia trabalhado bastante para se tornar uma física respeitada, porém obscura. Foi só então que entrou para a política. Depois dos 50 anos, tornou-se chanceler. Foi um caminho laborioso e persistente. No entanto, o resto de nós quer chegar ao topo o mais rápido possível. Não temos paciência para esperar. Estamos inebriados pela possibilidade de galgar os degraus do sucesso. Quando conseguimos, a tendência é pensar que apenas o ego e a energia poderão nos manter lá. Isso não é verdade. Quando o presidente russo Vladimir Putin certa vez tentou intimidar Merkel, deixando seu imenso cão de caça invadir uma reunião, sabe-se que ela não gosta muito de cachorros. Merkel sequer piscou e mais tarde fez uma piada sobre o incidente. Como resultado, foi ele quem fez papel de tolo e inseguro. Durante sua ascensão e, acima de tudo, durante seu tempo no poder, ela tem mantido o equilíbrio e a clareza de forma consistente, mesmo diante dos fatores imediatos de estresse e estímulo. Em uma posição semelhante, poderíamos ter nos lançado a uma ação ousada, poderíamos ter ficado furiosos ou estabelecido um limite ilusório. Precisamos lutar por nós mesmos, certo? Mas será que precisamos de fato? Com frequência, isso é só o ego aumentando a tensão em vez de nos ajudar a lidar com ela. Merkel é firme, clara e paciente. Ela está disposta a fazer qualquer concessão, exceto no que diz respeito ao princípio em questão que muitas pessoas perdem de vista. Estamos falando da sobriedade. Isso é exercer o autocontrole. Merkel não se tornou a mulher mais poderosa do mundo ocidental à toa. Mais do que isso, ela manteve a posição por 3 mandatos com a mesma fórmula. O grande filósofo Marco Aurélio sabia muito bem disso. Chamado à política quase contra sua vontade, ele serviu ao povo romano em cargos cada vez mais importantes desde a adolescência até sua morte. Havia sempre problemas urgentes, solicitações a serem ouvidas, guerras para lutar, leis a serem aprovadas, favores para conceder. Ele lutava para escapar do que chamava de imperialização, a mancha do poder absoluto que destruiu imperadores anteriores. Para conseguir fazer isso, escreveu para si mesmo que deveria lutar para ser a pessoa que a filosofia tentou fazer de você. É por isso que o filósofo Zen Zhuigan teria mantido esse diálogo diário consigo mesmo. Mestre. Sim, senhor. Então ele dizia: seja sóbrio. Sim, senhor. E concluía dizendo:
Não se deixe enganar pelos outros. Sim, senhor, sim, senhor. Hoje, talvez devêssemos acrescentar. Não se deixe enganar pelo reconhecimento que você recebeu ou pelo saldo de sua conta bancária. Precisamos lutar para permanecermos sóbrios, apesar das diferentes forças que giram em torno de nosso ego. O historiador Shelby Fought afirmou que o poder não corrompe tanto. Isso é simples demais. Ele fragmenta, elimina opções, hipnotiza. É isso que o ego faz. Ele turva a mente no exato momento em que ela precisa estar clara. A sobriedade é um contrapeso, uma cura para a ressaca, ou melhor, um método de prevenção. Outros políticos são ousados e carismáticos. Mas Merkel supostamente disse: você não pode resolver tarefas com carisma. Ela é racional. Ela analisa, concentra-se na situação e não em si mesma. Como fazem muitos dos que chegam ao poder. Sua educação na área científica sem dúvida foi útil nesse aspecto. Os políticos costumam ser vaidosos, obcecados pela própria imagem. Merkel é objetiva demais para isso. Ela se preocupa com resultados, e nada muito além disso. Um escritor alemão observou, em uma homenagem pelo seu 50º aniversário, que a despretensão é a principal arma de Merkel. Ao escrever sobre Bill Belichick, o técnico dos Patriots, David Alberston, observou que o homem não apenas mordia, mas tinha desprezo por quem ladrava. Poderíamos dizer o mesmo sobre Merkel. Líderes como Belichick e Merkel sabem que são as mordidas que ganham o jogo e fazem as nações avançarem. Latidos, por outro lado, dificultam que sejam tomadas as decisões certas, tais como interagir com os outros, como promover, quais estratégias colocar em prática, quais opiniões ouvir quando se opor a alguma coisa. A Europa de Churchill precisava de um tipo de líder. O mundo interconectado da atualidade requer outro, pois existe tanta informação a ser processada, tanta competição, tantas mudanças que, sem uma mente clara, tudo estaria perdido. É certo que não estamos falando de abstinência de álcool ou de drogas, mas, sem dúvida, existe um elemento de restrição na sobriedade sem ego, uma eliminação do desnecessário e do destrutivo. Chega de obsessão pela imagem, de tratar as pessoas abaixo ou acima de você com desprezo, de precisar de armadilhas de primeira classe e do tratamento de estrela, de bradar, brigar, envaidecer-se, fingir uma personalidade diferente da sua, agir como se fosse mais importante do que os outros, de condescendência e de se maravilhar com a própria magnificência ou com a importância autoconferida. A sobriedade é o contrapeso que deve equilibrar nosso sucesso, sobretudo quando o sucesso fica cada vez maior. Como disse James Basford, só uma forte constituição é capaz de suportar repetidos golpes de prosperidade. Bem, é aqui que nos encontramos agora. Um antigo ditado diz que se quiser viver feliz, viva escondido. É verdade. O problema é que isso priva o restante de nós de ótimos exemplos. Temos a sorte de ter alguém feito Merkel como pessoa pública, pois ela representa uma imensa maioria silenciosa. Por mais difícil que seja acreditar nisso considerando o que vemos na mídia, existem algumas pessoas muito bem-sucedidas que moram em lugares modestos. Como Merkel, elas têm vidas pessoais normais com seus companheiros. O marido dela não compareceu à primeira posse. Não usam de artifícios, vestem roupas comuns. A maioria das pessoas bem-sucedidas são pessoas de quem nunca ouvimos falar. Elas preferem que seja assim. Isso as mantém sóbrias. Ajuda a fazerem seu trabalho. Para o que costuma vir a seguir, o ego é seu inimigo. Eis a evidência, e você é o veredito. Anne Lamott. E aqui está você, no topo. O que descobriu? Apenas quão duro e complicado é conduzir a situação. Você achava que ficaria mais fácil quando chegasse. Só que, em vez disso, é ainda mais difícil, uma fera completamente diferente. O que você constatou é que precisa administrar a si mesmo se quiser preservar o sucesso. O filósofo Aristóteles estava familiarizado com os mundos do ego, do poder e do império. Seu pupilo mais famoso foi Alexandre, o Grande, e foi em parte graças aos ensinamentos de Aristóteles que o jovem conquistou o mundo conhecido de então. Alexandre era corajoso e brilhante, e em muitas ocasiões generoso e sábio. No entanto, está claro que ignorou a lição mais importante de Aristóteles, um dos motivos que o levaram a morrer aos 32 anos, longe de casa e provavelmente, pelas mãos de seus próprios homens que enfim haviam dito chega. Não que fosse errado ter grandes ambições. Alexandre simplesmente nunca compreendeu a doutrina do meio termo de seu mestre. Aristóteles fala repetidas vezes de virtude e excelência como pontos em um espectro. A coragem, por exemplo, fica entre a covardia a um extremo e a imprudência no outro. A generosidade que todos nós admiramos deve ficar exatamente no meio, entre a extravagância e a parcimônia, a fim de ser útil. Onde fica o limite, o meio termo pode ser algo difícil de determinar, mas se não o descobrirmos, corremos o risco de incorrer em extremos perigosos. É por isso que é tão difícil alcançar a excelência, como escreveu Aristóteles. Em qualquer caso, é muito difícil encontrar o ponto intermediário. Por exemplo, só aquele com conhecimento é capaz de encontrar o centro em um círculo. Podemos usar a doutrina do meio termo para navegar através do ego e do desejo com destino à realização. É fácil ter uma ambição incansável. Qualquer um pode pisar fundo no acelerador. A complacência também é fácil. É uma questão de tirar o pé do acelerador. Precisamos evitar o que o especialista em gestão de negócios Jim Collins chama de busca indisciplinada por mais bem como a complacência que vem com os aplausos. Tomando emprestadas as ideias de Aristóteles, o que é difícil é aplicar a quantidade certa de pressão, na hora certa, da forma certa, pelo período certo de tempo, no carro certo e indo na direção correta. Se não fizermos isso, as consequências podem ser desastrosas. Napoleão, que como Alexandre teve uma morte infame, dizia: homens de grande ambição procuraram a felicidade e encontraram a fama. O que ele queria dizer é que por trás de todo objetivo está a vontade de ser feliz e realizado. Mas quando o egocentrismo assume o controle, nós nos esquecemos de nosso objetivo e acabamos em algum lugar onde nunca havíamos pretendido estar. Em seu famoso ensaio sobre Napoleão, Emerson se esforça para apontar que, poucos anos depois de sua morte, a Europa estava exatamente igual a quando Napoleão iniciou sua ascensão meteórica. Todas aquelas mortes, tanto esforço, ganância e honras, para quê? Basicamente para nada. Napoleão, como Emerson escreveu, desapareceu tão rápido quanto a fumaça de sua artilharia. Howard Hughes, apesar de sua atual reputação, que o retrata como um tipo de rebelde ousado, não era um homem feliz. Não importa quão fantástica sua vida possa parecer a partir da história ou dos filmes. Quando se aproximou da morte, um de seus assistentes tentou reconfortá-lo em seu sofrimento, dizendo: que vida incrível o senhor teve. Hughes balançou a cabeça e repetiu com a honestidade triste e empática de alguém cuja hora claramente chegou: se você tivesse trocado de lugar comigo na vida, aposto que exigiria destrocar antes mesmo da primeira semana. Não precisamos seguir esses passos. Sabemos quais decisões devemos tomar para evitar esse fim ignominioso e até mesmo patético. Proteger nossa sobriedade, evitar a ganância e a paranoia, manter-se humilde, conservar nosso senso de propósito, conectarmos-nos com o mundo ao nosso redor. Pois, mesmo que consigamos administrar bem a nós mesmos, a prosperidade não traz garantias. O mundo conspira de muitas maneiras contra nós, e as leis da natureza dizem que tudo regressa à média.
Nos esportes, a tabela fica mais difícil depois de uma temporada vitoriosa. Os times ruins têm opções melhores de convocação, e os tetos salariais tornam difícil manter o time unido. Na vida, os impostos aumentam à medida que você ganha mais dinheiro e que a sociedade lhe impõe mais responsabilidades. A mídia é mais dura com aqueles que já cobriu anteriormente. Rumores e fofocas são o custo da fama. Ele é um bêbado, ela é gay, ele é hipócrita, ela é uma vaca. A multidão torce pelos vira-latas e torce contra os vencedores. São simples fatos da vida. Quem pode se dar ao luxo de ainda acrescentar uma negação a tudo isso? Em vez de deixarmos o poder nos tornar delirantes e de presumirmos que o que temos está garantido, é melhor investir nosso tempo nos preparando para as reviravoltas do destino que, inevitavelmente, ocorrem na vida. Isto é, adversidades, dificuldades, fracassos. Quem sabe, talvez estejamos diante de uma crise iminente. Ou pior, talvez ela tenha sido causada por você mesmo. Só porque você fez alguma coisa uma vez, não significa que poderá continuar fazendo-a com sucesso para sempre. Reveses e retrocessos fazem parte do ciclo da vida como qualquer outra coisa, mas também podemos lidar com eles. Fracasso. Aqui estamos nós, vivenciando as agonias inerentes a qualquer jornada. Talvez tenhamos fracassado, talvez tenha sido mais difícil do que havíamos previsto alcançar nosso objetivo. Ninguém é permanentemente bem-sucedido e nem todos encontram o sucesso na primeira tentativa. Nós todos lidamos com reveses ao longo do caminho. O ego não apenas impede que nos preparemos para essas circunstâncias, como muitas vezes contribui para sua ocorrência. A saída, o caminho para retomar o progresso, requer uma reorientação e mais autoconhecimento. Não precisamos de piedade nem de nós mesmos nem de mais ninguém. Precisamos de propósito, equilíbrio e paciência. É porque a humanidade está mais disposta a se identificar com nossa alegria do que com nossa tristeza que desfilamos nossas riquezas e escondemos a nossa pobreza. Nada é tão mortificante quanto sermos obrigados a expor nossos sofrimentos diante do olhar público e sentir que, apesar de a nossa situação estar exposta aos olhos de toda a humanidade, nenhum mortal é capaz de conceber metade do que sofremos. Adam Smith. Na primeira metade de sua vida, praticamente tudo esteve a favor de Katharine Graham. Seu pai, Eugene Meyer, era um gênio das finanças que fez fortuna no mercado de ações. A mãe era uma socialite linda e brilhante. Na infância, Katharine teve o melhor de tudo: as melhores escolas, os melhores professores, casas grandes e empregados para lhe servir. Em 1933, seu pai comprou o Washington Post, na época um jornal em dificuldades, mas importante, que ele começou a recuperar. Tendo sido a única filha a expressar qualquer interesse sério pelo empreendimento, Katharine herdou o jornal e confiou sua administração ao igualmente brilhante marido, Philip Graham. Ela não foi outra Howard Hughes que dissipou a fortuna da família. Não foi mais uma herdeira de família rica que seguiu o caminho fácil porque podia. Mas, sem dúvida, tinha uma vida confortável. Katharine se sentia, nas próprias palavras, contente por viver à sombra do marido e do pai. Então a vida sofreu uma reviravolta. O comportamento de Phil Graham foi se tornando errático. Ele bebia muito, tomou decisões administrativas imprudentes e comprou coisas que eles não podiam pagar. Começou a ter casos amorosos. Humilhou a esposa na frente de quase todo mundo que eles conheciam. Problemas de gente rica, certo? A verdade é que Phil havia sofrido um grave colapso nervoso, e enquanto Katharine cuidava do marido e se esforçava para que ele se recuperasse, um dia, quando ela cochilava no cômodo ao lado, ele se matou com um rifle de caça. Em 1963, aos 46 anos, com 3 filhos e sem qualquer experiência profissional, Katharine Graham precisou assumir o comando da Washington Post Company, uma imensa corporação com milhares de funcionários. Ela era despreparada, tímida e ingênua. Apesar de trágicos, esses eventos não foram exatamente um fracasso cataclísmico. Graham continuava a ser rica, branca e privilegiada. Ainda assim, aquilo não era o que pensara que a vida havia planejado para ela. Aí está a questão. O fracasso e a adversidade são relativos e únicos para cada um de nós. Quase sem exceção, é isso que a vida faz. Pega nossos planos e os rasga em mil pedacinhos. Em alguns casos, só uma vez. Em outros, várias. Como afirmou o filósofo financeiro e economista George Goodman, é como se estivéssemos em um baile maravilhoso em que o champanhe borbulha em todas as taças e gargalhadas suaves preenchem o ar de verão. Sabemos que em algum momento o cavaleiro negro virá e derrubará as portas da varanda, executando sua vingança e dispersando os sobreviventes. Aqueles que saírem mais cedo estarão salvos, mas o baile é tão esplêndido que ninguém quer sair enquanto ainda há tempo. Então, todos ficam perguntando que horas são, mas nenhum relógio tem ponteiros. Ele falava de crises econômicas, embora pudesse muito bem estar falando da posição em que todos nós nos encontramos não só uma vez na vida, mas frequentemente. As coisas vão bem. Talvez aspiremos a um objetivo grandioso. Talvez estejamos, enfim, saboreando os frutos de nosso trabalho. A qualquer momento, o destino pode intervir. Se o sucesso é a intoxicação do ego, o fracasso pode ser um golpe devastador para ele, transformando deslizes em quedas e pequenos problemas em grandes desmoronamentos. Se o ego costuma ser apenas um efeito colateral desagradável do grande sucesso, no fracasso ele pode ser fatal. Temos muitos nomes para esses problemas: sabotagem, injustiça, adversidade, provações, tragédia. Não importa qual seja o rótulo, é um sofrimento. Não gostamos da experiência e alguns afundam com ela. Outros parecem ter sido feitos para aguentá-la. Seja como for, é um teste que cada um deve suportar. Esse destino foi escrito para nós do mesmo modo que foi escrito 5.000 anos atrás para o jovem rei da epopeia de Gilgamesh. Ele enfrentará uma batalha que não conhece, ele percorrerá uma estrada que não conhece. Foi com isso que Katharine Graham se deparou. No final das contas, assumir o comando do jornal foi o primeiro de uma série de eventos desafiadores e difíceis que durariam quase 2 décadas. Falando sobre George Washington, Thomas Paine escreveu que existe uma firmeza natural em algumas mentes que não pode ser acessada por coisas pequenas, mas que, quando acessada, revela um armário repleto de coragem. Graham parece ter tido um armário desses. Enquanto se acostumava à posição de liderança, Graham descobriu na diretoria conservadora do jornal um obstáculo constante. Eles eram condescendentes e avessos a riscos e vinham sendo um entrave para o progresso da companhia. Se quisesse ser bem-sucedida, ela teria de encontrar a própria bússola, e não se submeter às dos outros como sempre havia feito. Aos poucos, foi ficando claro que precisava de um novo editor executivo. Indo contra os conselhos da diretoria, substituiu o velho e querido editor por um jovem talento desconhecido. Simples assim. O mesmo não poderia ser dito da reviravolta seguinte. No momento em que a companhia dava entrada no processo para se tornar uma empresa de capital aberto, o Post recebeu um calhamaço de documentos roubados do governo, e os editores perguntaram a Graham se poderiam publicá-los, apesar de haver uma ordem judicial proibindo que isso fosse feito. Graham consultou os advogados e a diretoria da companhia. Todos a aconselharam a não publicar, temendo que isso pudesse afundar a oferta pública inicial ou amarrar a empresa a processos legais por anos.
Dividida, ela decidiu pela publicação, uma decisão sem precedentes. Pouco depois, a investigação que o post fez de uma invasão à sede do Comitê Nacional do Partido Democrata, com base em uma fonte anônima, ameaçou colocar a companhia em um permanente conflito com a Casa Branca e a poderosa elite de Washington, bem como comprometer as licenças governamentais necessárias para as estações de TV de propriedade do post. Em determinado momento, o defensor de Nixon e procurador-geral dos Estados Unidos, John Mitchell, ameaçou Graham, dizendo que ela havia passado tanto dos limites que suas tetas acabariam presas em um grande espremedor. Outro assistente gabou-se, afirmando que a Casa Branca agora estava pensando em como arruinar o jornal. Coloque-se no lugar dela. A organização mais poderosa do mundo estava explicitamente se perguntando como podemos prejudicar o Post o máximo possível. Como se isso não bastasse, o preço das ações do Post não era nada satisfatório. O mercado não ia bem. Em 1974, um investidor começou a comprar agressivamente ações da empresa. A diretoria ficou aterrorizada. Isso poderia significar uma oferta pública de aquisição hostil das ações. Graham foi despachada para lidar com ele. No ano seguinte, o Sindicato das Gráficas responsáveis pela impressão dos jornais iniciou uma longa e perniciosa greve. Em determinado momento, os membros do sindicato usaram camisas que diziam Phil atirou no Graham errado. Apesar dessas táticas, ou talvez por causa delas, Catherine decidiu enfrentar a greve. Eles não deixaram barato. Certa madrugada, mais precisamente às 4 horas, ela recebeu um telefonema inquietante. O sindicato havia sabotado o maquinário da companhia, espancado um funcionário inocente e em seguida incendiado as prensas. Geralmente, durante greves de gráficas, a concorrência ajuda os outros jornais a imprimirem suas publicações, mas os concorrentes de Graham se recusaram a ajudá-la, o que custou ao Post $300 mil. Em seguida, um grupo de investidores importantes começou a vender suas posições acionárias na Washington Post Company, tendo ostensivamente perdido a confiança nas perspectivas da companhia. Pressionada pelo investidor engajado que já havia conhecido, Graham concluiu que sua melhor opção seria gastar uma imensa quantia de dinheiro da companhia para comprar de volta suas próprias ações nos mercados públicos, uma jogada perigosa que quase ninguém fazia na época. Se já é exaustivo ler essa lista de problemas, imagine vivê-los. No entanto, graças à perseverança de Graham, os resultados foram melhores do que qualquer pessoa poderia ter previsto. Os documentos vazados publicados por Catherine Graham ficaram conhecidos como papéis do Pentágono e se tornaram um dos acontecimentos mais importantes da história do jornalismo. A cobertura do caso Watergate feita pelo Post que tanto enfureceu a Casa Branca de Nixon mudou a história norte-americana e derrubou uma administração inteira. Também rendeu ao jornal um prêmio Pulitzer. O investidor que os outros tanto temiam no final das contas era um jovem Warren Buffett, que se tornou mentor de Graham nos negócios, bem como um grande defensor e administrador da companhia. Seus pequenos investimentos na empresa da família de Graham um dia valeriam centenas de milhões. Catherine Graham prevaleceu nas negociações com o sindicato e a greve acabou. Seu principal concorrente em Washington, que havia se recusado a ajudá-la, o Star, fechou as portas do dia para a noite e foi adquirido pelo Post. As ações que ela comprou de volta, indo não só contra a prudência do mundo dos negócios, mas também contra o julgamento do mercado, renderam bilhões de dólares à companhia. No final das contas, todas as dificuldades que ela suportou, os erros que cometeu, a série de fracassos, as crises e os ataques levaram a um lugar. Se você tivesse investido $1 na oferta pública inicial do Post em 1971, o investimento valeria $89 quando Graham deixou a empresa em 1993, comparado aos $14 da sua indústria e aos $5 do S&P 500. Isso faz dela não apenas uma das CEOs mais bem-sucedidas de sua geração, e a primeira a ter administrado uma companhia da Fortune 500, como também uma das melhores CEOs de todos os tempos, e ponto final. Para alguém nascido em berço de ouro, a primeira década e meia foi o que poderíamos chamar de batismo de fogo. Graham enfrentou dificuldade após dificuldade, dificuldades estas que não estava preparada para enfrentar, ou pelo menos era o que parecia. Houve momentos em que ela provavelmente pensou em apenas vender a companhia e aproveitar sua imensa fortuna. Graham não causou o suicídio do marido, mas precisou seguir em frente sem ele. Ela não pediu por Watergate ou pelos papéis do Pentágono, mas coube a ela atravessar sua natureza incendiária. Enquanto outros mergulhavam em surtos de compras e fusões nos anos 1980, Catherine não seguiu a tendência. Em vez disso, concentrou-se em si mesma e na própria empresa, apesar de Wall Street vê-la como uma companhia frágil. Ela teve a chance de optar pelo caminho fácil diversas vezes, mas não foi isso que fez. A qualquer momento, podemos enfrentar um fracasso ou revés. Bill Walsh diz, quase sempre, sua estrada para a vitória passa por um lugar chamado fracasso. Ponto. Se quisermos saborear o sucesso outra vez, precisamos entender o que nos levou a esse momento, ou a esses anos, de dificuldade, o que deu errado e por quê. Precisamos lidar com a situação a fim de superá-la. Precisamos aceitá-la e atravessá-la. Graham ficou sozinha no meio de tudo isso. Ela estava tateando para encontrar o caminho na escuridão, tentando entender uma situação difícil que nunca esperara viver. Graham é um exemplo de como você pode fazer quase tudo certo, e nem assim conseguir sair do atoleiro. Pensamos que o fracasso só atinge egomaníacos que imploraram por ele. Nixon mereceu fracassar, mas e Graham? A realidade é que, embora na maioria das vezes as pessoas sejam responsáveis pelo próprio fracasso, pessoas boas também fracassam, ou são levadas ao fracasso por outras, o tempo todo. Pessoas que já passaram por muitas dificuldades simplesmente se deparam com ainda mais dificuldades. A vida não é justa. O ego adora a ideia de que algo é justo ou não. Os psicólogos usam o termo ofensa narcisista para descrever situações em que levamos eventos completamente indiferentes e objetivos para o lado pessoal. Fazemos isso quando nossa noção de individualidade é frágil e depende da expectativa de que a vida transcorra de acordo com nossa vontade o tempo todo. Não importa se o que você está enfrentando seja ou não sua culpa, ou um problema só seu, porque, de um modo ou de outro, cabe a você lidar com isso. O ego de Graham não a levou ao fracasso, mas se ela tivesse agido de acordo com ele, sem dúvida, nunca teria tido sucesso. Pode-se dizer que o fracasso sempre chega sem ser convidado, mas o ego faz com que muitos de nós permitam que ele permaneça por mais tempo. Do que Graham precisou ao longo de tudo isso, não foi de arrogância, nem de orgulho. Ela precisou ser forte. Precisou de autoconfiança e disposição para suportar tudo. Noção de certo e errado. Propósito. O que importava não era ela, mas preservar o legado da família. Proteger o jornal. Fazer seu trabalho. E quanto a você? Seu ego vai traí-lo quando as coisas ficarem difíceis? Ou você pode agir sem ele? Quando enfrentamos dificuldades, acima de tudo as públicas, pessoas céticas, escândalos, perdas, nosso amigo ego mostra sua verdadeira face. Absorvendo o feedback negativo, o ego diz, eu sabia que você não conseguiria. Por que sequer tentou? Ele afirma, não vale a pena. Isto não é justo. Isto é problema de outra pessoa.
Por que você não inventou uma boa desculpa e lavou as mãos? Ele nos diz que não deveríamos aguentar o problema. Diz que não somos nós o problema. Isto é, ele acrescenta o autoflagelo a cada sofrimento que experimentamos. Parafraseando Epicuro, os inclinados ao narcisismo vivem em uma cidade sem muros. Uma frágil noção de individualidade está constantemente sob ameaça. As ilusões e realizações não são defesas, não quando você tem uma antena sensitiva especial treinada para receber e criar os sinais que desafiam seu precário show de equilibrismo. É uma maneira miserável de viver. Um ano antes de Walsh assumir o comando dos 49 RS, eles tiveram 2 vitórias e 14 derrotas. Em seu primeiro ano como técnico principal e gerente geral, seu saldo foi de 2 vitórias e 14 derrotas. Você pode imaginar a decepção que ele sentiu? Todas as mudanças, todo o trabalho feito naquele primeiro ano para acabar exatamente na mesma posição que o técnico incompetente que o precedeu, é assim que a maioria de nós pensaria. E em seguida, provavelmente começaríamos a culpar outras pessoas. Walsh percebeu que precisava procurar em outros lugares provas de que estava acontecendo alguma transformação. Para ele, essa prova estava em como os jogos vinham sendo jogados, nas boas decisões e nas mudanças que estavam ocorrendo dentro da organização. 2 temporadas depois, eles venceram o Super Bowl, o que acabaria se repetindo várias vezes. Quando estavam no fundo do poço, essas vitórias devem ter parecido muito improváveis, e é por isso que você precisa ser capaz de ver além. Como Goethe certa vez afirmou, o grande fracasso é se ver como mais do que se é e se dar um valor menor do que se tem. Uma boa metáfora pode ser o tipo de recompra de ações que Katharine Graham fez no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. A recompra de ações é controversa, geralmente quem a faz são companhias que se encontram estagnadas ou cujo crescimento está desacelerando. Com uma recompra, um CEO declara: o mercado está errado. Está fazendo uma avaliação tão incorreta de nossa companhia, e está tão claro que não faz ideia do caminho que estamos trilhando, que vamos gastar o precioso dinheiro da empresa apostando que estão errados. Com frequência, CEOs desonestos ou egoístas compram de volta ações da própria companhia por estarem delirando. Ou ainda porque querem provocar uma elevação artificial do preço das ações. Por outro lado, um CEO inseguro ou fraco sequer consideraria apostar em si mesmo. No caso de Graham, ela fez um julgamento de valor, com a ajuda de Buffett. Pôde enxergar de maneira objetiva que o mercado não estava apreciando o verdadeiro valor dos ativos de sua companhia. Ela sabia que os golpes desferidos contra sua reputação e a curva de aprendizado haviam contribuído para a redução do preço das ações, o que, apesar de ter provocado a diminuição de sua fortuna pessoal, criou uma oportunidade incrível para a companhia. Em um curto período de tempo, ela compraria quase 40% das ações da empresa a uma fração de seu futuro valor. Cada ação que Katharine Graham comprou por aproximadamente $20 valeria mais de $300 menos de uma década depois. O que tanto Graham quanto Walsh estavam fazendo era aderir a um conjunto de métricas internas que lhes permitiram aferir e avaliar seu progresso enquanto todo mundo lá fora estava distraído por supostos sinais de fracasso ou fraqueza. É isso que nos guia através da dificuldade. Talvez você não consiga entrar na universidade que era sua primeira opção. Talvez não seja escolhido para o projeto ou não receba aquela promoção. Alguém pode se sair melhor no processo de seleção para o emprego que você queria, ou dar uma oferta maior pela casa dos seus sonhos, ou ainda ficar com a oportunidade da qual você acha que tudo depende. Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 25 anos, pode durar 2 minutos ou 10 anos. Todo mundo experimenta o fracasso e a adversidade. Estamos todos sujeitos às regras das circunstâncias e dos danos. O que isso significa? Significa que precisamos enfrentá-las também. Como Plutarco expressou tão bem, o futuro vem para cada um de nós com todos os riscos do desconhecido. A única forma de escaparmos é atravessando. Pessoas humildes e fortes não têm as mesmas dificuldades que os egoístas ao enfrentar esses problemas. Elas não reclamam tanto e se castigam menos ainda. Em vez disso, o que observamos é uma resiliência estoica e até mesmo alegre. Não é preciso sentir pena. A identidade dessas pessoas não está ameaçada. Elas conseguem viver sem validações constantes. É a isso que aspiramos, muito mais do que mero sucesso. O que importa é que possamos reagir ao que quer que a vida tire em nossa direção. E como superamos isso? Tempo produtivo ou tempo improdutivo? Vivre sans temps mort. Viva sem desperdiçar tempo, slogan político parisiense. Malcolm X foi um criminoso. Na época, ele ainda não era Malcolm X, era chamado de Detroit Red, e ele era um oportunista criminoso que fazia um pouco de tudo. Recolhia dinheiro para apostas, vendia drogas, trabalhava como cafetão. Depois, passou para o assalto à mão armada. Tinha sua própria gangue de arrombadores que comandava com um misto de intimidação e ousadia, explorando o fato de que não parecia ter medo de matar ou morrer. Então, finalmente, foi preso tentando vender um relógio caro que havia roubado. No momento da prisão, ele estava armado. Embora sejamos justos, Malcolm não tenha tentado reagir contra os policiais que o emboscaram. Em seu apartamento, eles encontraram joias, deles, um arsenal de armas e todas as ferramentas que usava para os arrombamentos. Sua sentença foi de até 10 anos de prisão. Era fevereiro de 1946. Malcolm não tinha nem 21 anos, mesmo levando em conta o vergonhoso racismo americano e quaisquer injustiças legais e sistemáticas que existiam na época. Malcolm X era culpado. Ele mereceu ir para a prisão. Quem sabe quem mais ele teria machucado ou matado se continuasse na vida do crime? Quando suas ações resultam em uma sentença de prisão, depois de um julgamento e uma condenação corretos, é porque alguma coisa deu errado. Você errou não apenas consigo mesmo, mas também segundo os padrões básicos da sociedade e da moralidade. Esse era o caso de Malcolm. Então, lá estava ele na prisão. Um número. Um corpo com quase uma década de prisão pela frente. Ele enfrentou o que Robert Greene, um homem que 60 anos depois, teria seus livros extremamente populares banidos em muitas prisões federais, chama de cenário: tempo vivo ou tempo morto. Como, no final das contas, seriam aqueles anos de encarceramento? O que Malcolm faria com esse tempo? De acordo com Greene, existem 2 tipos de tempo em nossa vida. O tempo improdutivo, tempo morto, quando as pessoas ficam em um estado passivo à espera de algo, e o tempo produtivo, o tempo vivo, quando estão aprendendo, agindo e usando cada segundo, cada momento de fracasso, cada instante ou situação em que não escolhemos deliberadamente ou controlamos, apresenta essa escolha. Teremos um tempo produtivo ou um tempo improdutivo. Qual deles vai ser? Malcolm escolheu o tempo produtivo. Ele começou a aprender, explorou a religião, desenvolveu o hábito da leitura pegando um lápis e um dicionário na biblioteca da prisão, que não apenas leu do início ao fim, como também copiou da primeira à última linha em letra cursiva. Todas aquelas palavras que ele nem sabia que existiam foram transferidas para seu cérebro. Como diria mais tarde, dali até o dia em que saí da prisão, em todo momento livre que eu tinha, se não estivesse lendo na biblioteca, eu estava lendo em meu beliche. Ele estudou história, sociologia, religião, leu os clássicos, filósofos como Kant e Spinoza. Posteriormente, um repórter perguntou a Malcolm: qual universidade você frequentou? Ele deu apenas uma palavra como resposta: livros. A prisão foi sua faculdade. Ele transcendeu o confinamento através das páginas que absorvia. Disse que esse
Passavam meses sem que sequer se lembrasse que estava detido à revelia. Ele nunca havia sido tão verdadeiramente livre na vida. A maioria das pessoas sabe o que Malcolm X fez depois de sair da prisão, mas não percebem ou entendem como a prisão possibilitou isso. De que maneira um misto de aceitação, humildade e força promoveu a transformação. Tampouco estão cientes de quanto isso é comum na história, de quantos personagens encararam situações aparentemente terríveis, uma sentença de prisão, uma crise econômica, o serviço militar obrigatório ou até mesmo o campo de concentração. E por meio de sua atitude e abordagem, essas pessoas transformaram as circunstâncias no combustível para uma grandeza única. Francis Scott, que escreveu o poema que se tornou o hino nacional dos Estados Unidos, quando estava preso em um navio durante uma troca de prisioneiros na Guerra de 1812. Victor Franco aperfeiçoou seu entendimento da psicologia do sentido e do sofrimento durante seu martírio em 3 campos de concentração nazistas. Não é que essas oportunidades só surjam em situações graves. O autor Ian Fleming estava acamado e proibido de usar a máquina de escrever por ordens médicas. Eles temiam que ele se esforçasse demais escrevendo outro romance sobre Bond. Então, em vez disso, Fleming escreveu Calhambeque Mágico à mão. Walt Disney também estava acamado, recuperando-se depois de ter pisado em um prego enferrujado, quando decidiu se tornar cartunista. Sim, teria sido mais fácil no momento se ficassem furiosos, aflitos, deprimidos ou desanimados. Quando a injustiça ou os caprichos do destino acometem alguém, a reação mais comum é gritar, reagir, resistir. Você conhece a sensação. Eu não quero isto. Eu quero underline, 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 underline. Quero que seja do meu jeito. Isto está errado. Pense no que você tem adiado. Questões com as quais você preferiu não lidar. Problemas sistemáticos que parecem difíceis demais de resolver. O tempo improdutivo torna-se produtivo quando usamos como uma oportunidade de fazer o que precisamos fazer já há um bom tempo. Como dizem, este momento não é a sua vida, mas é um momento na sua vida. Como você vai usá-lo? Malcolm poderia ter insistido no comportamento que o levou à prisão. Não são apenas a preguiça ou a complacência que tornam o tempo improdutivo. Ele poderia ter passado aqueles anos se aperfeiçoando como criminoso, obtendo mais contatos ou planejando o crime seguinte. E ainda assim esse teria sido um tempo improdutivo. Ele poderia ter se sentido vivo fazendo isso, mesmo que estivesse se matando lentamente. Muitos pensadores sérios foram produzidos nas prisões, como Robert Greene disse, onde não há nada para fazer além de pensar. Contudo, infelizmente as prisões, tanto em sua forma literal quanto figurativa, produziram um número maior de degenerados, perdedores e parasitas. Os detentos podem não ter tido nada para fazer além de pensar. Porém, aquilo que escolheram pensar fez deles pessoas piores, não melhores. Isso é o que muitos de nós fazemos quando fracassamos ou nos metemos em encrenca. Sem a habilidade de realizarmos um autoexame, investimos nossa energia exatamente nos mesmos padrões de comportamento que deram início aos nossos problemas. Acontece de muitas formas: sonhar com o futuro sem efetivamente fazer algo, tramar vinganças, encontrar refúgio na distração, recusar-se a considerar que nossas escolhas são um reflexo de nosso caráter. Nós preferiríamos fazer basicamente qualquer outra coisa. Mas e se disséssemos, isto é uma oportunidade para mim? Se disséssemos, vou usá-la para meus propósitos, e não vou deixar que este seja um tempo improdutivo. O tempo improdutivo existia quando éramos controlados pelo ego. Agora nós podemos viver. Eu não sei o que você está fazendo neste momento. Espero que não esteja na prisão, mesmo que se sinta dessa forma. Talvez você esteja sentado em uma sala de aula em uma escola especial, talvez sua vida esteja parada por algum motivo, talvez esteja separado, ou trabalhando em uma loja de sucos enquanto junta dinheiro, ou estagnado enquanto aguarda um contato ou a convocação para uma viagem a trabalho. Talvez seja completamente responsável por essa situação, ou talvez tenha sido só uma sorte. Na vida, todos nós passamos por períodos improdutivos. Não podemos controlar isso. Já o uso que faremos deles, sim. Como disse Booker T. Washington, encha seu balde sem sair de onde você está. Ou seja, faça bom uso do que tem a seu dispor. Não deixe que sua teimosia piore ainda mais a situação. O esforço é suficiente. O que importa para um homem ativo é fazer a coisa certa. Se a coisa certa acontece ou não, isso é algo que não deve incomodá-lo. Goethe. Mesmo que poucos tenham ouvido falar dele, Belisário foi um dos maiores generais militares de todos os tempos. Seu nome foi tão obscurecido e esquecido pela história que ele faz o subvalorizado general Marshall parecer famoso. Pelo menos, o plano Marshall foi batizado em homenagem a George. Mas Belisário, o mais alto comandante de Roma abaixo do imperador bizantino Justiniano, salvou a civilização ocidental pelo menos em 3 ocasiões. Quando Roma caiu e o trono do império foi transferido para Constantinopla, Belisário foi o único farol em um período de trevas para o cristianismo. Ele obteve vitórias brilhantes em Dara, Cartago, Nápoles, na Sicília e em Constantinopla. Com apenas um punhado de guardas contra uma multidão de dezenas de milhares, Belisário salvou o trono quando uma revolta adquiriu tal proporção de violência que o imperador chegou a fazer planos para abdicar. Ele recuperou territórios remotos que já estavam perdidos fazia anos apesar de ter poucos homens e recursos. Recuperou e defendeu Roma pela primeira vez desde que os bárbaros a haviam tomado e saqueado. Tudo isso antes de completar 40 anos. E qual foi o agradecimento que recebeu? Ninguém lhe deu triunfos públicos. Em vez disso, foi alvo constante da suspeita do imperador paranoico a quem serviu Justiniano. Suas vitórias e sacrifícios foram desperdiçados com tratados estúpidos e má fé. Seu historiador pessoal, Procópio, foi corrompido por Justiniano para manchar a imagem e o legado de Belisário. Mais tarde, ele foi dispensado do comando. O único título que lhe restou era deliberadamente humilhante, comandante do estábulo real A. E ao final dessa ilustre carreira, Belisário teve sua fortuna confiscada e, de acordo com a lenda, foi cegado e forçado a pedir esmolas pelas ruas para sobreviver. Historiadores, estudiosos e artistas passaram séculos lamentando e discutindo o tratamento que Belisário recebeu. Como todos que têm senso de justiça, eles se sentem ultrajados pela estupidez, pela ingratidão e pela injustiça que foi submetido esse homem grandioso e incomum. Sabe quem foi a única pessoa que nunca reclamou disso? Nem uma única vez até o fim de sua vida, nem mesmo em cartas pessoais? O próprio Belisário. O que é irônico é que ele poderia ter tomado o trono em inúmeras ocasiões, embora pareça que nunca sequer tenha tentado. Enquanto o imperador Justiniano se tornava uma presa fácil de todos os vícios do poder absoluto, controle, paranoia, egoísmo, ganância. É difícil enxergar um único traço deles em Belisário. Aos seus olhos, ele estava apenas fazendo seu trabalho, que acreditava ser um dever sagrado. Ele sabia que era bom no que fazia. Sabia que havia feito o que era certo. Isso era suficiente. Na vida, haverá momentos em que faremos tudo certo, e talvez até com perfeição. Ainda assim, os resultados por algum motivo serão negativos: fracasso, desrespeito, inveja ou até um retumbante bocejo do mundo. Dependendo de qual seja a nossa motivação, essas reações podem ser excruciantes. Se o ego assumir o controle, não aceitaremos nada além da apreciação total.
Essa é uma atitude perigosa, pois quando alguém trabalha em um projeto, seja um livro, um negócio ou qualquer outra coisa, em determinado ponto o projeto deixará suas mãos e passará para o domínio do mundo. Ele será julgado, recebido e manipulado por outras pessoas. Assim, deixará de estar sob nosso controle e não dependerá de nós. Belisário podia vencer batalhas, podia liderar homens, podia determinar sua ética pessoal, mas não podia controlar se seu trabalho seria apreciado ou se geraria suspeitas. Ele não tinha habilidade para controlar se um ditador poderoso iria tratá-lo bem. Essa realidade se aplica a todos. O que havia de especial em Belisário era que ele aceitava a barganha. Fazer a coisa certa era o bastante. Tudo o que importava era servir a seu país, a seu Deus e cumprir seu dever com dedicação. Qualquer adversidade podia ser suportada, e possíveis compensações eram consideradas bônus. Isso era bom, porque ele não apenas costumava não ser recompensado pelo bem que fazia, como era punido por isso. À primeira vista, parece algo aflitivo. A reação que teríamos se isso acontecesse conosco ou com alguém que conhecemos seria de indignação. Qual era a alternativa que ele tinha? Deveria ter optado por fazer a coisa errada? Todos nós enfrentamos o mesmo desafio quando buscamos nossas metas. Devemos nos esforçar por algo que pode ser tirado de nós? Devemos investir tempo e energia mesmo que o resultado não seja garantido? Com os motivos certos, estaremos dispostos a seguir em frente. Com o ego, não. Temos um controle mínimo sobre as recompensas por nosso trabalho e esforço, aprovação dos outros, reconhecimento, retribuições. Então, o que devemos fazer? Não ser gentil, não trabalhar duro, não produzir, já que há a possibilidade de não recebermos nada em troca. Sério mesmo? Pense em todos os ativistas que descobrem que só podem ir até determinado ponto na luta por uma causa, nos líderes que são assassinados antes de terminarem seu trabalho, nos inventores cujas ideias ficam mofando, consideradas algo à frente de seu tempo. De acordo com a principal métrica da sociedade, essas pessoas não foram recompensadas por seu esforço. Será que elas não deveriam ter feito o que fizeram? Agindo pelo ego, cada um de nós já considerou agir exatamente assim. Se essa é sua atitude, como você pretende suportar períodos difíceis? E se você estiver à frente de seu tempo? E se o mercado favorecer alguma tendência enganosa? E se seu chefe ou seus clientes não entenderem? É muito melhor quando fazer um bom trabalho é suficiente. Em outras palavras, quanto menos nos preocuparmos com os resultados, melhor. Quando atender aos nossos próprios padrões é o que nos enche de orgulho e respeito próprio. Quando o esforço basta, não importando se os resultados são bons ou ruins. Com o ego, isso não chega nem perto de ser o suficiente. Não, precisamos ser reconhecidos. Precisamos ser recompensados. E especialmente problemático é o fato de que, na maioria das vezes, nós somos elogiados, somos pagos e começamos a presumir que as duas coisas andam de mãos dadas. A ressaca da expectativa se torna inevitável. A história registrou um encontro em comum entre Alexandre, o Grande, e o famoso filósofo cínico Diógenes. Alexandre teria se aproximado de Diógenes, que estava deitado, desfrutando a brisa de verão, e se colocado de pé a seu lado. Então, o homem mais poderoso do mundo perguntou o que poderia fazer por aquele outro notoriamente pobre. Diógenes poderia ter pedido qualquer coisa. No entanto, sua solicitação foi épica. Saia da frente do meu sol. Mesmo 2000 anos depois, conseguimos imaginar em que ponto do plexo solar isso deve ter atingido Alexandre, um homem que sempre quis provar sua importância. Como observaria mais tarde o autor Robert Louis Stevenson a respeito desse encontro. É doloroso ter trabalhado tanto e escalado montes árduos, ao final de tudo, descobrir que a humanidade é indiferente às suas realizações. Bem, prepare-se. Isso vai acontecer. Talvez seus pais nunca se impressionem. Pode ser que sua namorada não dê a mínima. Talvez o investidor não enxergue os números. É possível que a plateia não aplauda. Mas precisamos prosseguir. Não podemos deixar isso ser nossa motivação. Belisário teve uma última chance. Ele foi inocentado das acusações e suas honras lhe foram restauradas, bem a tempo de, já um homem velho e de cabelos brancos, salvar o império. Acontece que a vida não é um conto de fadas. Mais uma vez, suspeitaram injustamente que ele tivesse tramado contra o imperador. No famoso poema de Longfellow sobre nosso pobre general, ele terminou a vida como um homem pobre e deficiente físico. No entanto, Longfellow conclui: isto também posso suportar. Eu ainda sou Belisário. Você não receberá o reconhecimento que merece. Será sabotado. Sofrerá fracassos inesperados. Suas expectativas não serão atendidas. Você perderá. Você falhará. Como então prosseguir? Como se orgulhar de si mesmo e de seu trabalho? O conselho de John Wooden para seus jogadores diz tudo. Mude a definição de sucesso. O sucesso é a paz de espírito, que é um resultado direto da satisfação consigo mesmo por saber que você se esforçou para dar o seu melhor em se tornar o melhor que é capaz de ser. Ambição, lembrava Marco Aurélio a si mesmo, significa associar seu bem-estar ao que outras pessoas dizem ou fazem. Sanidade significa associá-lo às suas próprias ações. Faça seu trabalho, e o faça bem. Então relaxe e deixe Deus agir. Isso é tudo o que é preciso. Reconhecimento e recompensa são bônus. A rejeição é problema de quem rejeita, não nosso. O grande livro de John Kennedy Toole, Uma Confraria de Tolos, foi rejeitado por todos os editores. Isso o deixou tão arrasado que ele cometeria suicídio dentro do carro em uma estrada deserta de Biloxi, Mississippi. Após sua morte, a mãe de Toole descobriu o livro e batalhou até que fosse publicado. E quando isso aconteceu, a obra ganhou o prêmio Pulitzer. Pense nisso por um segundo. O que mudou nessas submissões para análise? Nada. O livro era o mesmo. Era igualmente bom enquanto manuscrito nas mãos de Toole, e ele tentava convencer os editores a publicá-lo. E depois, quando foi enfim publicado, vendeu cópias e foi premiado. Se ele pudesse ter enxergado isso, teria sido poupado de muito sofrimento. Toole não foi capaz, mas a partir de seu doloroso exemplo nós ao menos podemos ver quão arbitrários são tantos períodos da vida. É por isso que não podemos deixar coisas externas determinarem se algo vale ou não a pena. Cabe a nós decidir. Afinal de contas, o mundo é indiferente ao que nós, humanos, queremos. Se persistirmos em querer, em precisar, estaremos apenas nos condenando ao ressentimento ou a algo ainda pior. Fazer nosso trabalho é o que basta. Momentos Clube da Luta. Se você calar a verdade e enterrá-la, ela apenas vai crescer, reunir um poder explosivo tão grande que, no dia em que germinar, vai explodir tudo que estiver no seu caminho. Émile Zola. É impossível listar todas as pessoas bem-sucedidas que atingiram o fundo do poço. A noção de que todo mundo passa por momentos desagradáveis capazes de mudar perspectivas é quase um clichê. Mas isso não significa que não seja verdadeira. 7 anos depois de se formar na faculdade J.K. Rowling se viu em um casamento arruinado sem emprego, vivendo como uma mãe solteira que mal conseguia alimentar os filhos e prestes a ficar sem um teto. O adolescente Charlie Parker acha que está arrasando no palco, completamente sintonizado com o resto do grupo, até que Joe Jones joga um símbolo nele e o expulsa, de um modo humilhante. Um jovem Lyndon Johnson leva uma surra de um caipira de Hill Country, por causa de uma garota, e finalmente, acaba com a imagem de o bonzão que tinha de si mesmo. Há muitos jeitos de atingir o fundo do poço. Quase todo mundo passa por isso à própria maneira em algum momento.
No romance Clube da Luta, o apartamento do personagem Jack é explodido. Todos os seus bens, cada pedaço de móvel que ele amava pateticamente foram perdidos no incêndio. Mais tarde, descobrimos que foi o próprio Jack que o explodiu. Ele tinha múltiplas personalidades e Tyler Durden orquestrou a explosão para tirar Jack do infeliz estupor em que se encontrava, por ter medo demais para fazer algo a respeito. O resultado foi uma jornada a uma parte completamente diferente e um tanto obscura de sua vida. Na mitologia grega, os personagens geralmente passam pela catabasis, ou uma descida. Eles são forçados a retroceder, sofrem uma depressão, ou, em alguns casos, literalmente descem ao submundo. Quando emergem, é com conhecimento e uma compreensão elevados. Hoje, chamaríamos isso de inferno, e eventualmente todos nós passamos algum tempo por lá. Nós nos cercamos de bobagens, de distrações, de mentiras sobre o que nos faz feliz e o que é importante. Nós nos tornamos pessoas que não deveríamos nos tornar e adotamos comportamentos destrutivos e terríveis. Esse estado insalubre e decorrente do ego ganha força e se torna quase permanente, até que a catabasis nos força a enfrentá-lo. Duris dura franguntur. Quebra o duro com o duro. Quanto maior o ego, pior a queda. Seria ótimo se não precisasse ser assim. Se pudéssemos ser encorajados a corrigirmos nossos erros com gentileza, se uma censura suave fosse suficiente para pôr fim a nossas ilusões, se conseguíssemos contornar o ego sozinhos. Mas não é assim. O reverendo William Sutton observou, cerca de 120 anos atrás, que não conseguimos ser humildes a não ser que soframos humilhações. Como seria melhor nos pouparmos dessas experiências, mas às vezes essa é a única maneira de fazer o cego enxergar. Aliás, muitas mudanças significativas na vida vêm de momentos em que somos completamente destruídos, em que tudo que pensávamos saber sobre o mundo se revela falso. Podemos chamar essas situações de momentos clube da luta. Às vezes, eles são espontâneos, às vezes, infligidos por outros. Mas, seja qual for sua causa, eles podem ser catalisadores de mudanças que estávamos morrendo de medo de fazer. Escolha um momento de sua vida, talvez seja até mesmo o momento vivido agora. Uma crítica dilacerante de seu chefe na frente de toda a equipe. Aquela conversa com a pessoa que você amava. Um alerta do Google anunciando aquele artigo que você esperava jamais ter sido escrito. O telefonema do credor. A notícia que o fez desmoronar em sua cadeira, mudo e em choque. E nesses momentos, quando expuseram algo nunca antes visto, você foi forçado a olhar bem nos olhos de uma coisa chamada verdade. Você não pôde continuar se escondendo ou fingindo. Esses momentos levantam muitas questões. Como posso processar isso? Como sigo em frente e saio dessa? Isto é o fundo do poço ou ainda falta? Alguém me mostrou meus problemas. E agora como posso resolvê-los? Como deixei isso acontecer? Como evitar que se repita? Uma olhada na história mostra que esses eventos parecem ser definidos por 3 características. 1. Eles quase sempre vêm pelas mãos de uma força ou de uma pessoa externa. 2. Em vários casos, envolveram algo que já sabíamos sobre nós mesmos, mas que tínhamos muito medo de admitir. 3. Da ruína veio a oportunidade para um grande progresso ou melhora. Será que todo mundo aproveita essa oportunidade? É claro que não. O ego muitas vezes causa queda e em seguida nos impede de melhorar. A crise financeira de 2008 não foi um momento em que muitos puderam enxergar a verdade nua e crua, a irresponsabilidade contábil, um estilo de vida acima de sua capacidade, a ganância, a desonestidade, as tendências impossíveis de manter. Para alguns, ela serviu como um despertar. Outros, no entanto, poucos anos depois, estão de volta ao exato lugar onde se encontravam. Para eles, será pior na próxima vez. Hemingway teve as próprias revelações no fundo do poço quando jovem. O que ele entendeu a partir delas foi registrado em um livro atemporal intitulado Adeus às Armas. Ele escreveu: o mundo destrói todo mundo, e depois disso muitos se tornam fortes justamente naquilo em que foram destruídos. Mas aqueles que não destrói, ele mata. O mundo pode lhe mostrar a verdade, mas ninguém pode forçá-lo a aceitá-la. Nos programas de 12 passos, quase todos os passos consistem em suprimir o ego e apagar a arrogância, a bagagem e os escombros que foram acumulados, para que você possa enxergar o que vai restar quando tudo isso lhe for tirado, e a verdadeira pessoa que há em você ficar exposta. É sempre tão tentador fugir para aquela velha amiga, a negação, que é apenas seu ego se recusando a acreditar que aquilo de que você não gosta pode ser verdade. Os psicólogos costumam dizer que o egoísmo ameaçado é uma das forças mais perigosas do mundo. O membro de uma gangue cuja honra é contestada. O narcisista rejeitado. O valentão submetido à vergonha. O impostor exposto. O plagiador ou adepto de enfeitar histórias que não consegue mais enganar ninguém. São pessoas das quais você não vai desejar estar perto quando forem encurraladas. Também não vai querer estar na mesma situação que elas. É aí que ouvimos. Como essas pessoas podem falar assim comigo? Quem pensam que são? Vou fazer todas elas pagarem por isso. Às vezes, por não podermos encarar o que foi dito ou feito, fazemos o impensável em reação ao insuportável. Pioramos a situação. Eis o ego em sua forma mais pura e tóxica. Pensemos em Lance Armstrong. Ele trapaceou, mas muitas pessoas fizeram o mesmo. Foi só quando a trapaça veio ao público, e ele foi forçado a ver, ao menos por um segundo, que ele era um trapaceiro que as coisas pioraram. Armstrong insistiu em negar tudo, apesar de todas as evidências. Insistiu em arruinar a vida de outras pessoas. Temos tanto medo de perder a autoestima, ou Deus me livre, a estima que os outros têm por nós, que consideramos a possibilidade de fazer coisas terríveis. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Lemos em João 3 horas e 20 minutos. Em maior ou menor grau, isso é tudo que todos nós fazemos. Ser colocado sob essa luz não é uma sensação boa, seja a exposição de uma simples ilusão ou de um verdadeiro mal, mas fugir só adia o ajuste de contas. Por quanto tempo ninguém pode dizer? Enfrente os sintomas. Cure a doença. O ego dificulta tanto isso, é mais fácil adiar, persistir no erro. Evitar deliberadamente enxergar as mudanças que precisamos fazer em nossas vidas. Mas a mudança começa quando ouvimos as críticas e as palavras de quem convive conosco. Mesmo que essas palavras sejam maldosas, raivosas ou dolorosas, devemos pesá-las, descartar aquelas que não têm importância e refletir sobre as que importam. Em Clube da Luta, o personagem precisa explodir o próprio apartamento para finalmente enxergar a verdade. Nossas expectativas, nossos exageros e nosso descontrole tornaram esses momentos inevitáveis, garantindo que fossem dolorosos. Agora que seu momento chegou, o que você vai fazer com ele? Você pode mudar ou se negar a isso. Vince Lombardi disse certa vez: um time, como acontece com os homens, precisa dobrar os joelhos antes de poder se levantar novamente. Portanto, sim, chegar ao fundo do poço é tão doloroso quanto parece. Mas depois a sensação é uma das perspectivas mais fortes do mundo. O presidente Obama a descreveu da seguinte maneira quando chegou ao final de seus 2 difíceis mandatos: desci as cataratas do Niágara de barril e emergi, e sobrevivi, e essa é uma sensação libertadora. Se pudéssemos
evitar, seria melhor que nunca tivéssemos sofrido ilusão. Seria melhor se nunca tivéssemos tido de ficar de joelhos ou de chegar ao limite. Foi sobre isso que passamos tanto tempo falando neste livro. Se perdermos a luta, é aqui que acabamos. No final, a única maneira de avaliar seu progresso é ficar na beira do buraco que você cavou para si, olhar para dentro dele e sorrir carinhosamente para as marcas de unhas que, repletas de sangue, sinalizam sua escalada por aquelas paredes. Saiba quando parar. Só pode arruinar sua vida se arruinar seu caráter. Marco Aurélio. John DeLorean levou sua companhia automobilística à falência com uma combinação de ambição desmedida, negligência, narcisismo, ganância e má administração. Quando as más notícias começaram a se acumular e o cenário ficou claro e veio a público, como você acha que ele reagiu? Com uma aceitação resignada. Teria ele reconhecido os erros apontados pela primeira vez por funcionários insatisfeitos? Será que conseguiu refletir, mesmo que de maneira superficial, sobre os erros e as decisões que haviam causado tantos problemas não apenas para si mesmo, mas também para seus investidores e funcionários? É claro que não. Em vez disso, desencadeou uma série de eventos que terminariam com um esquema de 60 milhões de dólares com o tráfico de drogas e sua prisão subsequente. Isso mesmo, quando sua companhia começou a apresentar graves problemas, causados exclusivamente por seu estilo administrativo antiprofissional. Ele achou que a melhor maneira de salvar tudo seria conseguir financiamento por meio do transporte legal de quase 100 kg de cocaína. Óbvio que depois de sua prisão muito divulgada e constrangedora, DeLorean acabou absolvido das acusações pelo implausível argumento de ter caído em uma armadilha. Detalhe, ele foi filmado segurando um saquinho de cocaína e dizendo exultante: "Isso aqui é ouro puro." Não há dúvida sobre quem causou a derrocada de John DeLorean. Também não há dúvida sobre quem piorou tudo. A resposta é: ele mesmo. DeLorean se viu em um buraco e continuou cavando até chegar ao inferno. Se ele ao menos tivesse parado. Se em algum momento tivesse dito: "É esta a pessoa que quero ser." As pessoas cometem erros o tempo todo. Elas fundam companhias que acreditam poder administrar. Têm visões ousadas e grandiosas que acabam passando um pouco dos limites. Isso é comum. Acontece com qualquer empreendedor, criador ou até executivo. Nós corremos riscos. Nós erramos. O problema é que, quando confundimos nossa identidade com nosso trabalho, tememos que qualquer falha possa passar uma mensagem negativa sobre nós. É um medo de assumir a responsabilidade, de admitir que talvez tenhamos errado. É a falácia do custo irrecuperável. Assim, desperdiçamos dinheiro e vida insistindo em um erro e acabamos piorando tudo. Digamos que as paredes pareçam estar se fechando. Talvez a sensação seja de que você foi traído ou de que o trabalho de sua vida foi roubado. Essas não são emoções racionais e positivas que podem levar a ações racionais e positivas. O ego pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Como posso salvar as coisas e provar para todo mundo que sou tão incrível quanto pensam? É um medo animalesco até mesmo do menor sinal de fraqueza. Você já viu isso. Você já fez isso. Lutar desesperadamente por alguma coisa que só está piorando. Esse não é um caminho para se realizar grandes feitos. Tomemos Steve Jobs como exemplo. Ele foi 100% responsável por sua demissão da Apple. Em virtude de seu sucesso posterior, a decisão da empresa de demiti-lo parece um exemplo de liderança incompetente, mas na época ele era intratável. Seu ego estava inequivocadamente fora de controle. Se você fosse John Sculley, CEO da Apple, também teria demitido aquela versão de Jobs e também estaria certo. A reação de Steve Jobs à demissão, por outro lado, foi compreensível. Ele chorou. Ele lutou. Quando perdeu, Jobs manteve suas ações da Apple, vendeu-as demais e jurou nunca mais pensar naquele lugar. Mas então ele fundou uma nova empresa e dedicou sua vida a ela. Tentou aprender o máximo possível com os erros administrativos que estavam na raiz de seu primeiro fracasso. E depois dessa, fundou uma segunda companhia chamada Pixar. Steve Jobs, o famoso egomaníaco que estacionava seu carro em vagas para deficientes só porque podia, reagiu a esse momento crítico de maneira surpreendente. Ou pelo menos com humildade para um CEO convencido da própria genialidade. Ele trabalhou não só até recuperar o respeito, mas fez correções significativas nas falhas que antes haviam levado à sua queda. Não é sempre que pessoas bem-sucedidas ou poderosas conseguem fazer isso. Não quando experimentam um fracasso desolador. O fundador da American Apparel, Dov Charney, é um exemplo. Após perdas de cerca de 300 milhões de dólares e inúmeros escândalos, a companhia lhe deu uma opção: abandonar a cadeira de CEO e passar a contribuir com orientações como consultor, por um salário muito generoso, ou ser demitido. Ele rejeitou as duas alternativas e escolheu algo muito pior. Depois de entrar com o processo como protesto, Charney apostou toda a sua participação na companhia para dar início a uma OPA hostil com um fundo de cobertura, e insistiu que sua conduta fosse investigada e julgada. Foi isso que aconteceu, e ele não foi vingado. Sua vida pessoal foi espalhada em manchetes e detalhes constrangedores foram revelados. O advogado que ele escolheu para representá-lo em seus processos, por acaso, foi o mesmo que já o havia processado quase meia dúzia de vezes por assédio sexual e irregularidades financeiras. No passado, Charney acusara o homem de chantagem e de fazer acusações falsas. Agora os dois estavam trabalhando juntos. A American Apparel gastou mais de 10 milhões de dólares que não tinha na luta contra Charney. Um juiz emitiu uma medida protetiva. As vendas despencaram. Por fim, a empresa começou a demitir operários e funcionários antigos. As mesmas pessoas por quem ele afirmava estar lutando, só para sobreviver. Um ano depois, eles estavam falidos e o dinheiro de Charney também havia acabado. Eu estava lá, assisti a tudo e fiquei arrasado. É como no caso do desonrado estadista e general Alcibíades. Na Guerra do Peloponeso, ele primeiro lutou por sua terra natal e seu grande amor, Atenas. Depois disso, forçado a deixar a cidade por um crime regado a álcool que pode ou não ter cometido, Alcibíades desertou para Esparta, inimiga jurada de Atenas. Após entrar em conflito com os espartanos, ele desertou para a Pérsia, inimiga jurada de ambas. Por fim, foi chamado de volta a Atenas, onde seus ambiciosos planos de invadir a Sicília levaram os atenienses à ruína definitiva. O ego mata o que amamos. Às vezes, quase nos mata também. É interessante que Alexander Hamilton, que, entre os fundadores dos Estados Unidos, foi o que teve o fim mais trágico e desnecessário, tenha palavras sábias a respeito desse tópico. Mas o fato é que ele tem. Quem dera houvesse se lembrado do próprio conselho antes de seu duelo fatal. Haja com bravura e honra, escreveu ele para um amigo atormentado que passava por sérios problemas financeiros e legais causados por si mesmo. Se não há razão para esperar por uma solução favorável, não se afunde mais. Tenha coragem para pôr um ponto final. Um ponto final. Não que os personagens dos exemplos anteriores devessem ter desistido de tudo, mas um lutador que não consegue derrubar um oponente e que é incapaz de reconhecer quando chega a hora de parar acaba se machucando. Gravemente, você precisa enxergar o panorama geral. Mas quando o ego está no controle, quem consegue enxergar
Digamos que você tenha fracassado e que a culpa foi sua. Como se diz, merdas acontecem, e às vezes elas acontecem em público. Não é divertido. Mas a questão permanece. Você vai piorar tudo? Ou vai sair dessa com a dignidade e o caráter intactos? Vai sobreviver para enfrentar outro dia? Quando parece que um time vai perder um jogo, o técnico não os chama para mentir para os jogadores. Em vez disso, ele os lembra de quem são e do que são capazes, incentivando-os a voltar ao jogo e incorporar isso. Tirando os pensamentos sobre vitória e milagres da cabeça, um bom time faz o melhor que pode para concluir o jogo com o padrão mais elevado possível, e divide o tempo com outros jogadores que não participam regularmente. E às vezes eles voltam e vencem. A maioria dos problemas é temporária, a não ser que você não queira. A recuperação não é nada incrível, mas um passo de cada vez. A não ser que sua cura seja mais da mesma doença. Só o ego acredita que o constrangimento e o fracasso são mais do que realmente são. A história está cheia de pessoas que sofreram humilhações abjetas, mas se recuperaram para viver carreiras longas e impressionantes. Políticos que perderam eleições ou cargos por indiscrições, porém, passado algum tempo, voltaram à liderança. Atores cujos filmes foram um fiasco, autores que sofreram de um bloqueio criativo, celebridades que cometeram gafes, pais e mães que erraram, empreendedores com companhias instáveis, executivos que foram demitidos, atletas cortados, pessoas que viveram bem demais no topo do mercado. Todos eles sentiram a dor do fracasso exatamente como nós. Quando perdemos, temos uma escolha. Vamos fazer disso uma situação em que todos saem perdendo? Ou vamos fazer dela uma situação em que se perde para depois ganhar? Porque você vai perder na vida. É um fato. Um médico precisa declarar a hora do óbito em algum momento. É simples assim. O ego diz que somos um objeto inabalável, uma força imbatível. Essa ilusão gera problemas. Ela encontra fracassos e adversidades com a quebra de regras, apostando tudo em algum esquema maluco. Investindo em maquinações escusas ou jogadas desesperadas e improváveis, apesar de ter sido exatamente isso que colocou a pessoa nesse ponto difícil. A qualquer momento no ciclo da vida podemos estar aspirando ao sucesso, prosperando ou falhando, ainda que neste exato momento estejamos passando pelo fracasso. Com sabedoria, entendemos que essas posições são transitórias, e não vereditos sobre nosso valor como seres humanos. Quando o sucesso começa a escorrer por entre seus dedos, seja qual for a razão para que isso aconteça, sua reação não deve ser se agarrar com tanta força a ele a ponto de quebrá-lo em 1000 pedaços. Você deve entender que precisa trabalhar para voltar à fase da aspiração. Você precisa retornar aos princípios essenciais e às melhores práticas. Aquele que teme a morte jamais fará qualquer coisa digna de um homem vivo, disse Sêneca certa vez. Em outras palavras, aquele que faz qualquer coisa para evitar o fracasso quase certamente fará algo digno de um fracasso. O único fracasso real é abandonar seus princípios. Matar o que você ama por não suportar afastar-se do objeto de seu amor é egoísta e estúpido. Se sua reputação não é capaz de absorver alguns golpes, ela simplesmente nunca valeu nada. Tenha seus próprios critérios de avaliação. Nunca olho para trás, exceto para descobrir quais foram os meus erros. Só vejo riscos em relembrar coisas das quais nos orgulhamos. Elizabeth Noelle Newman. Em 16 de abril de 2000, o New England Patriots convocou um lançador, quarterback, extra que atuava na Universidade de Michigan. Eles o haviam analisado meticulosamente e já fazia algum tempo que estavam de olho nele. Ao ver que ainda estava disponível, o time o convocou. Era a sexta rodada e a 199ª escolha do draft. O nome do jovem lançador era Tom Brady. Ele era o quarto reserva no início de sua primeira temporada. Na segunda temporada, já era um jogador titular. O New England venceu o Super Bowl naquele ano, e Brady foi nomeado o jogador mais valioso, MVP. Em termos de lucratividade, essa provavelmente foi a melhor escolha em um draft na história do futebol americano. 4 anéis do Super Bowl, em 6 participações, 14 temporadas como jogador titular, 172 vitórias, 428 touchdowns, 3 vezes nomeado MVP do Super Bowl, 58 mil jardas, 10 Pro Bowls e mais títulos de divisão do que qualquer lançador da história. E os dividendos ainda estão entrando. Brady talvez ainda tenha várias outras temporadas pela frente. Então, seria de se imaginar que o escritório do Patriots tivesse ficado em êxtase com o resultado do investimento, e de fato eles ficaram. Mas também ficaram profundamente decepcionados consigo mesmos. As surpreendentes habilidades de Brady serviram para mostrar que os relatórios dos olheiros do Patriots estavam muito enganados. Apesar de todas as avaliações feitas com jogadores, eles, de algum modo, haviam deixado passar batido todos os seus atributos intangíveis. Haviam deixado aquela pérola esperando até a sexta rodada. Outra pessoa poderia tê-lo convocado. Pior ainda, eles sequer sabiam se estavam certos a respeito dele, até que lesões tiraram de campo Drew Bledsoe, seu prezado titular, forçando-os a se dar conta do potencial de Brady. Assim, apesar de a aposta ter compensado, os Patriots precisaram trabalhar nas falhas específicas de sua inteligência, falhas estas que poderiam ter impedido a escolha. Não que eles estivessem procurando defeitos ou sendo perfeccionistas. Eles tinham padrões elevados de desempenho aos quais precisavam se ater. Durante anos, Scott Pioli, diretor de pessoal dos Patriots, manteve em sua mesa uma foto de Dave Stashelsky, um jogador que o time havia convocado na quinta rodada, mas que nunca havia passado do campo de treinamento. Era um lembrete: você não é tão bom quanto pensa, não sabe de tudo, mantenha o foco, supere-se. O técnico John Wooden também era muito claro em relação a isso. Não era o placar que definia se ele ou o time haviam sido bem-sucedidos, não era nisso que consistia a vitória. Bo Jackson não se impressionava quando conseguia um home run ou corria para um touchdown, porque sabia que não havia feito de forma perfeita. Na verdade, ele não pedia a bola depois do primeiro acerto no beisebol da liga principal por essa razão. Para ele, era só uma bola batida no meio do campo, ponto. Essa é uma característica de como os grandes pensam. Não que eles vejam fracasso no sucesso. Eles simplesmente se atêm a um padrão que vai além do que a sociedade pode considerar como sucesso objetivo. Por isso não se importam muito com o que os outros pensam, mas sim em atender aos próprios padrões. E esses padrões são muito, muito superiores aos de qualquer outra pessoa. Os Patriots viram a escolha de Brady mais como um golpe de sorte do que de inteligência. E apesar de algumas pessoas não se incomodarem em receber crédito pela sorte, eles se incomodavam. Ninguém poderia dizer que os Patriots, ou qualquer time da NFL, não tem ego. Mas, nesse exemplo, em vez de celebrarem ou se parabenizarem, eles arregaçaram as mangas e se concentraram em melhorar ainda mais. É isso que faz da humildade uma força tão poderosa e organizacional, pessoal e profissionalmente. É claro que isso não é nada divertido. Às vezes pode parecer masoquismo, mas nos força a seguir sempre em frente e sempre melhorar. O ego não pode ver os dois lados da moeda. Ele não consegue melhorar porque só enxerga aprovação. Lembre-se, os homens vaidosos não ouvem nada além de elogios. O ego só consegue enxergar o que vai bem, e nunca o que vai mal.
É por isso que você pode ver egomaníacos em posições de liderança temporárias, mas raramente em duradouras. Para nós, o placar não pode ser o único placar. Warren Buffett disse a mesma coisa, fazendo uma distinção entre o placar interno e o externo. Seu potencial, o melhor absoluto de que é capaz, essa é a régua que você deve usar para se mensurar. São os seus padrões. Vencer não é o bastante. Podemos vencer por sorte. Podemos ser idiotas e mesmo assim vencer. Qualquer um pode vencer, mas nem todos são a melhor versão possível de si mesmos. Sim, é duro. Por outro lado, significa ser capaz de conservar o orgulho e a força mesmo durante um fracasso ocasional. Quando você tira o ego da equação, as opiniões dos outros e os padrões externos deixam de importar tanto. Isso é mais difícil, mas, no final das contas, é a fórmula para a resiliência. O economista e filósofo Adam Smith tinha uma teoria sobre como as pessoas sábias e boas avaliam suas ações. Há duas ocasiões diferentes em que nos autoavaliamos ou ousamos enxergar nossa conduta sob a luz na qual o espectador imparcial veria. Primeiro, quando estamos prestes a agir, e segundo, depois de termos agido. Nossos pontos de vista tendem a ser muito parciais em ambos os casos, mas tendem a ser mais parciais ainda quando o mais importante é se manter neutro. Quando estamos prestes a agir, a avidez da paixão raramente nos permite avaliar nossas ações com a mesma honestidade que teria um indivíduo indiferente. Quando a ação se dá de fato, e as paixões que a provocaram arrefecem, podemos penetrar com mais frieza nos sentimentos do espectador indiferente. O espectador indiferente é um tipo de guia por meio do qual podemos julgar nosso próprio comportamento, o oposto dos aplausos que a sociedade dispensa com tanta frequência. Contudo, não se trata apenas de validação. Pense em todas as pessoas que justificam seu comportamento políticos, CEO e poderosos, etc., como não ilegal, do ponto de vista técnico. Pense nas vezes em que você justificou seu próprio comportamento com ninguém vai saber. Essa é a área cinzenta da moral que nosso ego adora explorar. Submeter seu ego a um padrão, interior, indiferente, ou seja lá como você queira chamá-lo, torna cada vez menos provável que você possa tolerar os excessos ou as transgressões. Pois a questão não é do que você pode se safar, e sim o que você deve ou não deve fazer. A princípio, é um caminho mais difícil, mas que no final das contas vai nos tornar menos egoístas e egocêntricos. Uma pessoa que julga a si mesma com base nos próprios padrões não busca os holofotes do mesmo jeito que alguém que deixa os aplausos ditarem o sucesso. Quem é capaz de pensar no longo prazo não sente pena de si mesmo durante os reveses de curto prazo. Aquele que valoriza a equipe pode dividir o crédito e refrear os próprios interesses de um modo que a maioria não consegue. Refletir sobre o que deu certo ou sobre como somos incríveis não nos leva a lugar nenhum, exceto, talvez, ao lugar onde você está agora. Mas queremos ir além, queremos mais, queremos continuar melhorando. O ego impede isso, então devemos esmagá-lo com padrões cada vez mais elevados. Não é como a postura de uma pessoa gananciosa, de nunca se dar por satisfeita, mas sim, nos aproximarmos aos poucos do aperfeiçoamento real, com a disciplina substituindo a avidez. Ame sempre. E por que deveríamos sentir raiva do mundo? Como se o mundo fosse perceber. Eurípides. Em 1939, um jovem prodígio chamado Orson Welles fechou um dos acordos mais inusitados da história de Hollywood. Ele poderia escrever, atuar e dirigir em 2 filmes de sua escolha para a RKO, um importante estúdio. Para o primeiro filme, decidiu contar a história de um misterioso magnata dos jornais que se tornou prisioneiro do próprio império gigantesco e do próprio estilo de vida. William Randolph Hearst, o infame magnata da mídia, concluiu que esse filme se baseava em sua vida, e mais do que isso, que contava sua história de maneira ofensiva. Assim deu início, e a princípio, foi bem sucedido, a uma campanha incansável para destruir um dos melhores filmes de todos os tempos. Eis o que é tão interessante nessa história. Primeiro, é mais provável que Hearst nunca tenha assistido ao filme, então ele não fazia ideia do que de fato havia no longa. Em segundo lugar, o filme não era sobre ele, ou pelo menos, não exclusivamente. Até onde sabemos, o personagem Charles Foster Kane era um amálgama de várias figuras históricas, entre as quais Samuel Insull e Robert M. C. Cormick. O filme foi inspirado por 2 retratos similares do poder traçados por Charlie Chaplin e Aldous Huxley, e seu objetivo não era fazer desses personagens vilões, e sim humanizá-los. Terceiro, Hearst na época era um dos homens mais ricos do mundo, e com 78 anos, estava chegando ao fim da vida. Por que passar tanto tempo desperdiçando energia em algo tão inofensivo quanto um filme fictício de um diretor estreante? Quarto, foi exatamente sua campanha contra o filme que assegurou o lugar da obra no imaginário popular, e deixou claro até que ponto ia sua necessidade de controlar e manipular as coisas. Ironicamente, ele garantiu o próprio legado como um personagem norte-americano injuriado, mais do que qualquer crítico poderia ter feito. Daí o paradoxo entre o ódio e a amargura. Ele alcança quase exatamente o oposto que esperamos alcançar. Na era da internet, chamamos isso de efeito Streisand, nome criado depois de uma tentativa semelhante da cantora e atriz Barbra Streisand de remover legalmente uma foto de sua casa da internet. Suas ações foram um tiro pela culatra, e a foto foi vista por um número muito maior de pessoas do que seria se ela não tivesse feito nada. Tentar destruir algo por ego ou ódio costuma garantir exatamente sua preservação e disseminação eterna. O ponto a que Hearst chegou foi absurdo. Ele mandou sua colunista de fofocas mais influente e poderosa, Louella Parsons, ir até o estúdio para exigir uma exibição. Com base no que ela lhe narrou, ele decidiu que faria tudo o que estivesse a seu alcance para evitar que o filme viesse a público. Emitiu uma ordem para que nenhum de seus jornais mencionasse qualquer filme da RKO, a companhia que produziu Cidadão Kane, e ponto final. Mais de uma década depois, a proibição ainda se aplicava a Welles em todos os jornais de Hearst. Os jornais de Hearst começaram a explorar histórias negativas sobre Welles e sua vida particular. A colunista de fofoca ameaçou fazer o mesmo com cada membro da diretoria da RKO. Hearst também ameaçou a indústria cinematográfica, como um todo no intuito de colocar os responsáveis pelos estúdios contra o filme. Uma oferta de $800 mil foi feita para que os direitos do filme fossem comprados e Hearst pudesse queimá-lo e destruí-lo. A maioria das redes de cinemas foram pressionadas a se recusar a exibir o filme, e nenhum anúncio foi permitido em nenhuma propriedade de Hearst. Seus defensores começaram a reportar rumores de Welles a várias autoridades. Em 1941, o FBI de J. Edgar Hoover abriu uma ficha para ele. O resultado foi que o filme foi um fracasso comercial. Levou anos para que ele encontrasse seu lugar de destaque no campo cultural. Esse atraso só foi possível graças a um grande custo e muito esforço de Hearst. Todos nós passamos por experiências que nos deixam furiosos. Quanto mais bem-sucedidos e poderosos nos tornamos, acreditamos que é necessário proteger um número cada vez maior de coisas, pois só assim manteremos ileso nosso legado, imagem e influência. Se não formos cuidadosos, contudo, podemos acabar desperdiçando uma quantidade incrível de tempo ao tentar evitar que o mundo nos desagrade ou desrespeite. É triste imaginar a quantidade de mortes desnecessárias e os desperdícios inúteis infligidos ao longo
Do tempo por homens furiosos ou mulheres ofendidas, afetando outras pessoas, a sociedade e a eles mesmos. E por quais motivos? Por razões das quais dificilmente podemos nos lembrar. Você sabe qual é a melhor reação a um ataque, ao desprezo ou a qualquer coisa de que não goste? O amor. Isso mesmo, amor. Para o vizinho que não quer abaixar o som. Para o pai ou a mãe que o decepcionou. Para o funcionário público que perdeu seus documentos. Para o grupo que o rejeita. Para o crítico que o ataca. Para o ex-sócio que roubou sua ideia. Para a vaca ou o filho da mãe que o traiu. Amor, pois como diz a letra da música, hate will get you every time, ou o ódio vai pegar você toda hora. Ok, talvez seja demais pedir amor para o que quer que você tenha feito a si mesmo. Você poderia ao menos deixar para lá. Poderia tentar balançar a cabeça e rir. De outra forma, o mundo testemunhará outro exemplo de um padrão atemporal e patético. Uma pessoa rica e poderosa acaba tão isolada e fora da realidade que, quando alguma coisa que contraria seu desejo acontece, ela se deixa consumir. A mesma determinação que fez dela alguém importante de repente se torna uma grande fraqueza. Ela transforma a menor inconveniência em uma ferida imensa. A ferida inflama, infecciona e pode até matá-la. Foi isso que motivou Nixon para depois, infelizmente, afundá-lo. Refletindo sobre o próprio exílio, ele mais tarde reconheceu que a autoimagem que passará a vida inteira acreditando, a de que era um lutador em guerra contra um mundo hostil, fora sua ruína. Ele havia se cercado de outros caras durões. As pessoas esquecem que Nixon foi reeleito por uma vitória esmagadora depois de Watergate. Ele simplesmente não conseguia evitar, continuou lutando, perseguindo repórteres e atacando todos aqueles que, segundo ele, o insultaram ou duvidaram dele. Foi isso que continuou alimentando a história e no final das contas o afundou. Como tantas pessoas parecidas, ele acabou se prejudicando mais do que qualquer pessoa poderia tê-lo prejudicado. A raiz do problema foi sua tendência ao ódio e sua fúria, e nem o fato de ser o líder mais poderoso do mundo livre foi capaz de mudar isso. As coisas não precisam ser assim. Booker T. Washington conta-nos uma história que lhe foi reportada por Frederick Douglass sobre uma ocasião em que ele estava viajando e lhe pediram para sair de onde estava e ocupar o bagageiro por causa da cor da sua pele. Um simpatizante branco correu até ele para se desculpar pela terrível ofensa. Sinto muito, Sr. Douglass, pelo senhor ter sido degradado dessa maneira, disse a pessoa. Douglass não estava interessado em desculpas. Ele não estava com raiva, não estava magoado. E respondeu com muito fervor: eles não podem degradar Frederick Douglass. A alma que tenho dentro de mim, nenhum homem pode degradar. Não fui eu quem foi degradado por causa desse tratamento, mas aqueles que o infligiram a mim. É claro que essa é uma atitude extremamente difícil de se tomar. É muito mais fácil odiar. É natural atacar. No entanto, descobrimos que o que define grandes líderes como Douglass é que, em vez de odiarem seus inimigos, eles sentem um tipo de pena e empatia por eles. Pensemos em Barbara Jordan na Convenção Nacional do Partido Democrata de 1992, propondo um plano de amor. Amor, amor, amor. Pensemos em Martin Luther King Jr., pregando repetidamente que o ódio era um fardo e o amor era a liberdade. O amor era transformador, o ódio era debilitante. Em um de seus sermões mais famosos, ele foi além. Começamos a amar nossos inimigos e a amar aqueles que nos odeiam, seja na vida coletiva ou na vida individual, olhando para nós mesmos. Precisamos nos despir do ego que nos protege e nos sufoca, pois, como ele disse, o ódio em qualquer momento é um câncer que corrói o centro de nossa vida e existência. É como um ácido erosivo que consome o centro objetivo da sua vida. Pense bem por um segundo. Do que você não gosta? Que nome o enche de repulsa e raiva? Agora, pergunte-se, esses sentimentos tão fortes o ajudaram a conquistar alguma coisa? E reflita um pouco mais fundo, aonde o ódio e a raiva levaram qualquer pessoa, sobretudo porque, quase que de maneira universal, os traços dos comportamentos que nos enfureceram nos outros, sua desonestidade, seu egoísmo, sua preguiça, dificilmente vão ajudá-los no final das contas. Seu ego e sua miopia serão sua própria punição. A pergunta que devemos nos fazer é: vamos sofrer só porque outras pessoas sofrem? Pensemos em como Orson Welles reagiu à campanha de décadas promovida por Ears. De acordo com seu próprio relato, ele esbarrou no magnata em um elevador na noite da estreia do filme, exatamente aquele que Ears tentará de todas as maneiras evitar que fosse lançado. Você sabe o que Welles fez? Convidou Ears para acompanhá-lo. Quando Ears declinou do convite, ele brincou dizendo que Charles Foster Kane com certeza teria aceitado. Levou muito tempo para que a genialidade de Welles naquele filme enfim fosse reconhecida pelo restante do mundo. Não importa. Welles seguiu em frente, fazendo outros filmes e produzindo outras obras de arte fantásticas. Em todos os aspectos, ele teve uma vida realizada e feliz. No final das contas, Cidadão Kane assegurou seu lugar no topo da história do cinema. 70 anos depois da estreia do filme, ele finalmente foi exibido em Arts Castle, San Simeon, hoje um parque estadual. Os eventos que Welles foi obrigado a suportar não foram exatamente justos, mas pelo menos ele não deixou que arruinassem sua vida. Como sua namorada de 20 e poucos anos disse durante seu funeral ao se referir não só a Ars, mas a cada golpe que o diretor recebeu ao longo da carreira, em uma indústria notoriamente implacável. Eu juro que nada disso o deixou amargo. Em outras palavras, ele nunca se tornou como Ars. Nem todos são capazes de reagir dessa maneira. Nos diversos momentos de nossa vida, parece que temos capacidades diferentes de perdoar e compreender. E mesmo quando alguns conseguem seguir em frente, seguem com uma carga desnecessária de ressentimento. Você se lembra de Kirk Hammett que de repente se tornou o guitarrista do Metallica? O homem que eles expulsaram para substituir por ele, Dave Mustaine, acabou formando outra banda, o Megadeth. Mesmo em meio a um sucesso inacreditável, ele era devorado por um sentimento de raiva e ódio devido ao modo como fora tratado anos antes. Isso levou à dependência química e poderia até mesmo tê-lo matado. Levou 18 anos para que ele conseguisse sequer começar a processar o que acontecerá, dizendo que parecia ter sido ontem que fora magoado e rejeitado. Quando ouvimos falar, como certa vez fez na frente das câmeras para os ex-colegas de banda, a impressão que temos é de que ele acabou vivendo embaixo de uma ponte. Na verdade, o cara vendeu milhões de discos, produziu músicas incríveis e teve a vida de um astro do rock. Nós todos já sentimos essa dor, e para citar a letra dele, todos algum dia, Smile, The Hits Black Toto Green, ou demos um sorriso de dentes pretos. Essa obsessão pelo passado por alguma coisa que alguém fez ou por como as coisas deveriam ter sido, por mais que doa, é a face do ego. Todo mundo seguiu em frente, mas você não é capaz, porque não consegue ver nada além da própria vontade. Você não consegue conceber a ideia de aceitar que alguém pôde magoá-lo, deliberadamente ou não. Então você odeia. No fracasso ou na adversidade, é fácil odiar.
O ódio evita a culpa. Ele responsabiliza os outros. É também uma distração, pois não fazemos muito mais quando estamos ocupados nos vingando ou investigando os males que supostamente nos causaram. Isso nos ajuda de algum modo a chegar onde queremos? Não, isso apenas nos mantém onde estamos, ou pior, impede completamente nosso desenvolvimento. Se já somos bem-sucedidos, como a zero, isso mancha nosso legado e amarga o que poderiam ter sido nossos anos dourados. Enquanto isso, o amor está bem ali. Sem ego, aberto, positivo, vulnerável, pacífico e produtivo. Para tudo que vem a seguir, o ego é seu inimigo. Não gosta de trabalhar, nenhum homem gosta, mas gosto do que há no trabalho, a chance de se encontrar. Joseph Conrad. Na biografia épica da vida de Winston Churchill escrita por William Manchester, o volume intermediário, o terceiro da coleção, é intitulado Alone, sozinho. Por 8 anos inteiros, Churchill enfrentou praticamente sozinho seus colegas de visão limitada e a ameaça crescente do fascismo, mesmo no Ocidente. Mas no final das contas, ele saiu triunfante mais uma vez e voltou a enfrentar a adversidade. E foi novamente vitorioso. Catherine Graham estava só quando assumiu o império jornalístico da família. Seu filho, Donald Graham, deve ter sentido uma pressão semelhante enquanto tentava preservar a companhia durante os declínios dramáticos da indústria em meados dos anos 2000. Os dois conseguiram. E você também pode. Não há escapatória. Nós passaremos por dificuldades. Sentiremos o toque do fracasso. Como Benjamin Franklin observou, aqueles que bebem até o fundo da caneca devem estar preparados para encontrar alguma borra. Mas e se essas borras não fossem tão ruins? Como disse Harold Geneen, as pessoas aprendem com os fracassos. Elas raramente aprendem alguma coisa com sucesso. É por isso que o velho ditado celta afirma: veja muito, estude muito, sofra muito, eis o caminho para a sabedoria. O que você está enfrentando agora pode e deve ser o mesmo caminho. Sabedoria ou ignorância. O ego é que dá o voto decisivo. A aspiração leva ao sucesso e à adversidade. O sucesso cria suas próprias adversidades, e esperamos novas ambições. E a adversidade leva à aspiração e a mais sucesso. É um loop infinito. Todos nós nos encontramos nesse contínuo. Ocupamos lugares diferentes nele em vários momentos de nossa vida. Mas, quando falhamos, é uma droga. Não há dúvidas. O que quer que venha a seguir para cada um de nós, podemos estar certos de uma coisa que vamos querer evitar: o ego. Ele dificulta todas as etapas, mas o fracasso é a que o tornará permanente. A não ser que aprendamos, aqui e agora mesmo, com nossos erros. A não ser que usemos este momento como oportunidade para entender melhor a nós mesmos e a nossa mente. O ego vai buscar o fracasso como se fosse seu norte. Todos os grandes homens e mulheres passaram por dificuldades para chegar onde estão, todos cometeram erros. Eles se beneficiaram de algum modo com essas experiências, mesmo que tenha sido simplesmente com a percepção de que não eram infalíveis, de que as coisas nem sempre acontecem como querem. Descobriram que a autoconsciência era a saída, se não tivessem enxergado isso, não teriam melhorado, nem sido capazes de se erguer. E é por isso que temos o mantra deles para nos guiar, para podermos sobreviver e prosperar em cada parte da jornada. É simples, embora nunca fácil. Não buscar nem aspirar a algo motivado pelo ego. Ter sucesso sem o ego. Superar o fracasso com a força, e não com o ego. Epílogo. Há um tipo de guerra civil acontecendo na vida de cada um. Há um sul recalcitrante da nossa alma revoltando-se contra o norte da nossa alma. E há uma luta contínua dentro da estrutura de cada vida. Martin Luther King Jr. Se você está lendo isso neste momento, é porque concluiu o livro. Eu temia que alguns não conseguissem. Para ser completamente honesto, não sabia nem se eu mesmo chegaria aqui. Como você se sente? Cansado? Confuso? Livre? Não é fácil enfrentar o ego. Primeiro, aceitar que o ego pode estar ali. Depois, submeter-se ao escrutínio e à crítica. A maioria de nós não suporta o desconforto do autoexame. É mais fácil fazer praticamente qualquer outra coisa. Aliás, algumas das realizações mais inacreditáveis do mundo, sem dúvida, são resultado de um desejo de se evitar a escuridão do ego. Seja como for, o mero fato de ter chegado até aqui significa que você desferiu um forte golpe contra o ego. Não é a única coisa que precisará fazer, mas já é um começo. Meu amigo, o filósofo e mestre das artes marciais Daniele Bolelli, certa vez me forneceu uma metáfora útil. Ele explicou que treinar era como varrer o chão. Só porque fizemos isso uma vez não significa que o chão vai ficar limpo para sempre. Todos os dias a poeira volta, e todos os dias precisamos varrer. Novamente, o mesmo se aplica ao ego. Você ficaria chocado com o tipo de prejuízo que a poeira e a sujeira podem causar com o tempo, e com quão rápido elas se acumulam, tornando-se difíceis de remover. Alguns dias depois de ter sido demitido pela diretoria da American Apparel, Doss Charney me telefonou às 3 da manhã. Ele estava dividido entre a depressão e a raiva, acreditando genuinamente que não tinha culpa nenhuma pela situação em que se encontrava. Eu perguntei: Dov, o que você vai fazer? Vai dar uma de Steve Jobs e fundar uma nova companhia? Vai fazer uma represália? Ele ficou em silêncio por um momento e, em seguida, disse com uma honestidade que pude sentir através do telefone: Ryan, Steve Jobs morreu. Para ele, naquele estado terrível, seu fracasso, seu golpe era o mesmo que a morte. Foi uma das últimas vezes que conversamos. Observei com horror, nos meses seguintes, Dov prejudicar a empresa em que havia investido tudo de si para ajudar a construir. Foi um momento triste que me acompanha até hoje. Mas, pela graça de Deus, eu vou. Mas, pela graça de Deus, poderia ter sido qualquer um de nós. Todos nós experimentamos o sucesso e o fracasso à nossa própria maneira. Em meu esforço para escrever este livro, passei por 4 esboços suados da proposta, que foram rejeitados, e 12 de esboços do manuscrito. Em meus projetos anteriores, tenho certeza de que não teria suportado essas dificuldades. Talvez tivesse desistido ou tentado trabalhar com outra pessoa. Talvez tivesse batido o pé e danificado o livro de maneira irreparável. Em algum ponto durante desse processo, encontrei um artifício terapêutico. Após cada esboço, eu rasgava as páginas e descartava o papel na composteira que tenho na garagem. Alguns meses depois, aquelas páginas dolorosas haviam virado composto orgânico que alimentava meu jardim, onde eu podia andar de pés descalços. Era uma conexão real e tangível com a imensidão maior. Eu gostava de lembrar que o mesmo processo vai acontecer quando eu me for, quando eu morrer e a natureza me decompor. Uma das descobertas mais libertadoras me veio à mente enquanto eu escrevia, e pensava nas ideias expostas nas páginas que você acabou de ler. Ocorreu-me que nós temos a ilusão prejudicial de que nossas vidas são grandes monumentos, que devem durar para sempre. Qualquer pessoa ambiciosa conhece esse sentimento, de que você precisa fazer coisas importantes, de que deve encontrar seu caminho, e que, se não conseguir, é porque é um fracassado inútil e o mundo está conspirando contra você. Sofremos tanta pressão que, em um momento ou outro, todos cedemos a ela. Mas é claro que isso não é verdade. Sim, nós temos o potencial dentro de nós. Todos temos objetivos e conquistas que sabemos ser capazes de alcançar, seja isso fundar uma empresa, concluir um trabalho,
criativo, participar de um campeonato ou chegar ao topo de sua área de atuação específica. São objetivos válidos, mas quem cede à pressão não chega lá. O problema ocorre quando o ego intervém nessas buscas, corrompendo-as e nos enfraquecendo em nossa jornada rumo ao que queremos. Sussurrando mentiras enquanto embarcamos na jornada, e também quando alcançamos o sucesso, e pior ainda, sussurrando mentiras dolorosas quando tropeçamos ao longo do caminho. Como qualquer droga, o ego pode ser justificado, a princípio, como uma tentativa de obter uma vantagem ou de amenizá-la. O problema é que ele rapidamente se transforma no objetivo em si. E é assim que acabamos nos surpreendendo com momentos surreais, como que eu vivi ao telefone com Dove, ou ainda em qualquer um dos contos admonitórios deste livro. Ao longo do meu trabalho e da minha vida, descobri que a maioria das consequências do ego não são tão calamitosas. Muitas das pessoas em sua vida, e em nosso mundo que se entregaram ao ego não terão o que merecem no sentido da justiça kármica que nos ensinam a acreditar quando crianças. Eu queria que fosse simples assim. Em vez disso, as consequências lembram mais o final de um dos meus livros favoritos, O que Faça-me Correr, de Bud Sugar, um romance cujo famoso personagem é baseado na vida real de empreendedores do entretenimento, como Samuel Goldwyn e David O. Selznick. No livro, o narrador é chamado à mansão palaciana de um magnata calculista, implacável e egoísta de Hollywood, cuja impressionante ascensão ele acompanhou com um misto de admiração, confusão e, no final, asco. Nesse momento de vulnerabilidade, o narrador enxerga com clareza a vida do homem, seu casamento vazio e solitário, seu medo, sua insegurança, sua incapacidade de ficar parado mesmo que por um segundo. Ele se dá conta de que a punição, o karma negativo, que esperara que o homem sofresse, apesar de todas as regras que ele havia quebrado, de todas as trapaças que ele empreendera para conseguir o que queria, não viria, porque já estava ali. Como ele escreve: eu esperara algo conclusivo e fatal, e agora percebo que o que o aguardava não era um acerto de contas súbito, mas um processo, uma doença que ele havia contraído na epidemia que varreu sua terra natal como uma praga, um câncer que o consumia lentamente, os sintomas se desenvolvendo e se intensificando, sucesso, solidão, medo, medo de todos os jovens inteligentes, dos novos e mais vigorosos Sammy Glicks que surgiriam para molestá-lo, para ameaçá-lo e, enfim, superá-lo. É assim que o ego se manifesta. E não é isso que tememos desesperadamente nos tornar. Revelarei uma última coisa que espero que feche o ciclo. Li a passagem acima pela primeira vez quando tinha 19 anos. Foi uma leitura recomendada por um mentor experiente que havia encontrado, como também aconteceria comigo, o sucesso logo no início da carreira na indústria do entretenimento. O livro se tornou uma influência e foi fonte de informação para mim, exatamente como ele acreditara que seria. No entanto, nos anos seguintes, percorre um caminho que me levou a uma situação quase idêntica à dos personagens do livro. Não apenas fui chamado à mansão palaciana para assistir à dissolução esperada e inevitável de alguém que eu admirava, mas logo depois me vi perigosamente perto da minha própria queda. Sei que a passagem me marcou porque, quando a procurei para digitá-la neste epílogo, encontrei as páginas da minha cópia original cobertas por minha própria letra, escrita anos atrás, detalhando minha reação pouco antes de eu partir para o mundo. Está claro ali que eu havia entendido as palavras de Suberg do ponto de vista intelectual, e talvez até emocional, mas ainda assim, fiz as escolhas erradas. Varri uma vez e achei que fosse bastante. 10 anos depois de tê-la lido e de ter escrito meus pensamentos, eu estava pronto outra vez. Aquelas lições voltaram para mim exatamente como eu precisava que voltassem. Bismarck certa vez afirmou que, com efeito, qualquer tolo pode aprender com a experiência. O truque é aprender com as experiências dos outros. Este livro começou a ser escrito em torno da última ideia. Contudo, para minha surpresa, acabou com um aflitivo bocado da primeira. Eu me propus estudar o ego e acabei me deparando com o meu próprio e com os das pessoas que passei tanto tempo admirando. Talvez você também precise experimentar um pouco disso. Talvez seja como a reflexão de Plutarco, segundo a qual não obtemos tanto conhecimento das coisas pelas palavras, quanto obtemos palavras pela experiência que temos com as coisas. De todo modo, quero concluir este livro com a ideia que serviu de base para tudo que você acabou de ler, que é admirável querer ser um homem ou uma mulher de negócios melhor, um atleta melhor, um conquistador melhor. Todos nós devemos querer ser mais informados, ter uma situação financeira melhor. Devemos querer, como eu disse algumas vezes ao longo do livro, fazer coisas grandiosas. Eu sei que eu quero, mas eis um feito não menos admirável: ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa satisfeita, ser uma pessoa humilde e altruísta, ou melhor ainda, ser tudo isso ao mesmo tempo. E, o que é mais óbvio, mas na maioria das vezes ignorado, é que o aperfeiçoamento pessoal geralmente leva ao sucesso profissional, mas raramente acontece o contrário. Esforçar-se para refinar seus pensamentos habituais, para sufocar impulsos destrutivos. Esses não são simples requisitos morais para uma pessoa decente. São coisas que vão nos tornar mais bem-sucedidos. Vão nos ajudar a navegar pelo mar traiçoeiro que a ambição irá nos levar a atravessar. E também são sua própria recompensa. Então aqui está você, no final deste livro sobre o ego, tendo visto tudo o que se pode ver sobre os problemas do ego a partir das experiências de outras pessoas e das minhas próprias experiências. O que está faltando? As suas escolhas. O que você fará com essas informações? Não só agora, mas daqui em diante, todos os dias, pelo resto de sua vida, você irá se deparar com uma destas 3 etapas: aspiração, sucesso, fracasso. Você enfrentará o ego em cada uma delas. E em cada uma também cometerá erros. Você deve varrer o chão a cada minuto, todos os dias. E depois deve varrer outra vez. O que ler agora? Para a maioria das pessoas, bibliografias são tédio. Para aqueles que adoram ler, elas podem ser a melhor parte de um livro. Então, pessoal, encerramos aí mais um livro, né? Muita coisa a rever nesse livro. Aprender. Então, é um sentimento assim, de realização, né? Em certas coisas, não para em outras, né? Isso é o Eric que a gente tem que administrar. Bem-vinda, Jussara, bem-vindo do caminho. Bem-vinda, Francisco Juramar. A Rita continuou. Obrigada, Rita, por estar aqui com a gente. Eu também continuei fazendo trabalho, ouvindo coisas. E deu tudo certo. Joyce, bem-vinda também. Algum comentário de vocês? Está me ouvindo?
Sou. Então, não, é só duas colocações. Tem uma parte, logo no começo dessa parte que a gente leu, que ele fala a respeito da pessoa ter prosperidade e a vida não tá legal. Na verdade, ele só confunde a questão da prosperidade ser só prosperidade material, né? Que as pessoas não levam em consideração o restante das áreas. E ele coloca como se a palavra prosperidade significasse a parte material. E a questão do fundo do poço, né? Que essa semana eu falei para uma das meninas que eu estava conversando do Aliança, que o bom de você estar no fundo do poço é que só tem um caminho, é subir. Na hora que você bate no fundo do poço, a única coisa que você pode fazer é subir. É verdade. É isso. Toda razão. Obrigada pela contribuição. E agora vamos subir o nível, subir nosso caminho, né? Sara, Juramar, alguma coisa a comentar? Obrigada, Joyce. Juramar, alguma coisa a comentar? Algo mais? Complemento? Oi, Solange. Oi, Sara, tudo bem? Oi, Solange. Eu peguei já não estou muito tempo, porque deu uma queda aqui na internet. Mas aí eu acho... É isso mesmo. Eu concordo com a amiga aí, porque a prosperidade, na palavra de Deus, diz: sede próspero como é próspera a tua alma. Quer dizer, ser próspero em tudo, tanto no âmbito espiritual como material. Tendo o espiritual, o material segue junto, né? As bênçãos materiais seguem juntos, porque nosso Deus Deus é próspero, né? E nós somos também, né? Deus é próspero e a gente tem que prosperar, né? Então, só temos que crescer. Pegar o que a gente aprendeu e seguir em frente, crescendo e transbordando para outras pessoas. Talvez não no mesmo lugar, não no mesmo pote, né? Porque voltar para si, para o mesmo lugar, é ensinar para si mesmo coisas que você já aprendeu e ficar batendo nessa mesma tecla talvez a mesma coisa que está comendo o próprio vômito, né? Então, é transbordar para as pessoas aquilo que é bom e para elas estarem crescendo. Isso também é um egoísmo, né? A gente está guardando aquilo que a gente aprende para nós, podendo passar para frente. Está falhando, Solange, mas está dando para entender. Tá joia. Acho que é meu fone que está falhando. Mas deu para entender. Tá, tirei aqui porque meu fone está com alguns problemas também. Mas valeu, Jussara, obrigada aí pela contribuição. Juramar também acho que está no trabalho, né? Não tem como estar falando, mas que ouviu o livro. E foi muito importante, né, toda essa parte de hoje. Tá? Vamos seguir a vida? Um trabalho por todos. Amanhã não teremos, tá bom? Tá. Solange, depois Estou quando você... circulando, bom dia. Bom dia, Juramar. Bom dia também a todos. Gente, só para partilhar, eu gostei muito do exemplo da Merkel, né? Que é o poder humilde, porque eu já vi a história da vida dela. Ela continua uma boa dona de casa, cuidando, dividindo as tarefas com o marido e sendo chefe de uma nação do primeiro mundo, né? Uma das mais poderosas. Ela é um exemplo muito lindo. Gente, eu também tenho que ir. Um beijão, gratidão aí, tá? Obrigada, viu? Acabamos, então hoje nós acabamos o livro, então amanhã a gente está em recesso, tá bom? Jussara, eu chamo você no telefone, tá bom? Para a gente conversar. Sim. Beleza? Beijão. Juramar, bom dia para você, bom trabalho. Joyce, bom dia. Obrigadão para todos, tá?